3-0 para cima do São Paulo. Vamos falar também do meu Corinthians em cima do Galo. Enfim, hoje tem mais jogos ainda. Nós vamos trocar de ideia. Esse que você ouviu é de uma mineira que está aqui. Detalhe, hoje eu estou muito bem acompanhado de 3 experts no futebol e as 3 são mineiras. Na verdade, assim, 2 são bem mineiras. A outra é mineira, vamos dizer, por adoção. Eu vou começar primeiro aqui. Mostra a Fabiola Andrade. Palmas para ela! Mas eu quero me defender que o não foi meu, tá? Não foi dela. Já vocês vão saber. Olha, só uma manchetinha pra começar, Manda. Zé. Palmeiras foi prejudicado, foi pênalti no Gustavo Gomes, mas eu quero falar de Pedro. Que atacante. Seleção brasileira já. Ixi, será? Vocês concordam? Luísa Boareto. Essa é a dotada de Minas, vamos dizer assim, né? É dotada com muita honra. Eu estudei em Minas Gerais, Ouro Preto. Para quem não conhece, é uma cidade ótima para se estudar. E concordo com a Fabi, Pedro Seleção, mas eu não queria estar aqui para falar sobre as polêmicas de Flamengo e Palmeiras. Eu queria só falar que eles fizeram um ótimo jogo, mas infelizmente teve muita polêmica também. O que você ouviu é da outra mineira que já aparece aí na tela. Yara Fantoni. Boa tarde, Zé. Perder pro teu Corinthians é difícil, Zé. Eu não sei qual que tá pior, entendeu? Acho que o São Paulo. Dói um pouco, né? Dói, o coração dói, mas faz parte. Perder Mulião, Coelho, aí o negócio ficou complicado. Ah, deixa eu abrir que eu já tô até com calor, gente, porque nós vamos ter tanta coisa pra falar. Mas tanta coisa. Eu já vou começar pelas polêmicas, tá, meninas? Primeiro, então vamos, né? eu Você queria gosta, ele agradecer. gosta. Eu queria já de cara agradecer vocês por deixar esse programa tão legal, porque eu falei, a Luísa ficou um pouco brava, não, eu não vou. Falei, não, eu quero a sensibilidade de vocês. Eu não vou ser sensível, eu vou tacar mesmo. Calma. Mas o nosso olhar é diferente, né? É um olhar Trabalha diferente. muito tempo no esporte, no futebol. Eu sempre percebo que nós, mulheres, temos uma visão diferente dos homens. E é por isso que é tão rico a gente ter tanta diversidade na área de esporte do futebol, né? É que a gente quer uma opinião para além da torcida. Cada um de nós tem um time, cada uma de vocês também. Eu não. Eu só torço pra Fabiola Futebol. Ah, não vem com história. Fábio. Não vem com história, que eu sei qual é seu time. E no final do programa eu vou falar qual é o time da Fabiola. No final do programa eu conto pra vocês. Mas vamos começar, ó. Primeiro, o Palmeiras pede um pênalti, vocês sabem disso, né? Pediu. Logo no começo do jogo, acho que dava uns 3 minutos, né? É um contato do Jorginho. Primeiro, deixa eu falar uma coisa. Não sei se vocês acharam também, o Jorginho começou os primeiros 10 minutos, ele estava bem acima do tom. Ele fez essa jogada, depois ele deu um encontrão contra o jogador, aí pega um outro pelo... Tem umas tretas com o Jorginho. Depois a coisa foi aquietando. Todo mundo entrou, acho que com um ponteirinho lá, né? Depois foi acertando. Mas, enfim, a gente tem o áudio da conversa entre o Wilton Pereira Sampaio, que mandou o jogo seguir no campo, né? Com o Caio Max, que é o VAR desse jogo. E que não viram falta e não orientou, né? Porque, por que o VAR não chamou? Porque o VAR também não viu. E eu vou mostrar para vocês. Primeiro a gente vai ver e ouvir com o áudio do VAR, depois vocês comentam, tá? Boa. Roda aí a jogada do pênalti, vai. Para esse empurrão aqui. Para lá. Ok. Calma, Vai ser Gomes. cabeceio Calma. antes. Eu não vou autorizar. Ele segurou o jogo. Eu não vou autorizar. Pode ficar tranquilo. Ok, solte em velocidade. Não vai ter. Em velocidade Agora zero. sim, não vai. Pela 3 Calma. também, tá? Pode ficar Ok, pela tranquilo. 3. Pela 7 primeiro. Vai rogar, por favor, vai. Já, Pela Vai lá. Ok. Vai lá. Pra mim, essa mão aqui é só uma Ok. mão de referência. Não Perfeito. tem esse impacto. Que não impacta, pra- ok. Wilton, pode Concordo. seguir o Wilton. Tá me bloqueando Pode toda hora. seguir. Ok. Existem Ah, dois não consegue. braços na costa, os dois braços dele tá estendido e não faz a flexão com o impacto para empurrão. Tá aqui. Eu pergunto a vocês, quem quer começar? Quer Eu começar? posso começar. Então vai, Vou vai. começar. Vai você, Lu. Vai. Não, obviamente era muito pênalti. E daí eu tô vendo várias pessoas falando: foi o pênalti que também não deram para o São Paulo. Tudo bem, era pra ter sido pênalti pro São Paulo, lá no jogo Palmeiras e São Paulo, mas era pra ter sido pênalti aqui também. Porque claramente teve. A Yara a gente tava aqui olhando pra ela e ela assim, não acho que teve interferência. Só que quando você, sem querer também é falta, sem querer também é pênalti, então teve essa interferência, porque justamente o Gustavo Gomes é o cabeceador do Palmeiras. Pra mim foi por querer. Pra mim então. foi super por querer, Não, assim. a- Você vê que ele vai assim, ele sabe que a bola vem no Gustavo Gomes, porque é o Eu acho que não tem cabeceador, força. Eu acho que tudo bem, ele tem a intenção, eu acho que ele até vai,
pra cometer. Mas eu acho que ele vai encostando, sabe quando você vai caindo, assim? Então eu não achei que ele teve... Mas ele queria? Ele Não, queria. Ele Mas eu não levanta acho pra que ele empurrar. mas eu não achei que ele deslocou. E eu acho que a arbitragem, a questão não é. A gente fica muito nessa assim, é pênalti, não é pênalti. Eu acho que você precisa ser coerente dentro da partida com o que você assume no primeiro lance. Uhum. Então, eu acho que durante a partida, da forma que ele apitou, eu acho que ele foi coerente ali no que ele fez. Mas daí o pênalti também pro outro lado não foi basicamente a mesma coisa? Não, mas eu já acho diferente. Porque ele tem a intenção, mas ele não empurra de fato. Ele acaba deslocando. Então eu vou trazer um outro lance agora do Mirassol e São Paulo, que teve um pênalti marcado pro Mirassol que puxou o calção. Aquele puxão de calção também não teve o deslocamento, mas marcaram o pênalti. Então, Mas nesse pênalti do Mirassol, é aquele na lateral direita, bem na entradinha isso, da área. esse mesmo. Eu achei que talvez eles tenham dado, porque quando você vê no contra daquele, o jogador perde a corrida e aí ele muda a trajetória e joga o corpo inteiro em cima do jogador do Mirassol. Sim, e daí Acho ele que acaba foi. puxando. Acaba puxando, mas acho que foi mais pelo corpo inteiro dele embolando. Não sei, tá? Mas enfim. Mas eu acho que é fato que a gente não tem um consenso entre a arbitragem no Brasil. Eu acho que Sim. é todo o meio que a gente fala, o Abel Ferreira vai para a coletiva e reclama de arbitragem, mas ele só reclama quando ele é prejudicado. Quando acontece a favor dele, o que ele faz? Fica calado. Aliás, foi horrível a Não, entrevista eu dele vou mostrar. Foi. Depois Eu do vou São mostrar as Paulo, foi um entrevistas. vexame. É. Assim, eu fiquei com vergonha de ouvir a entrevista coletiva dele depois do São Paulo. Eu vou mostrar as entrevistas. Você deve estar pensando, nossa, o Zé esqueceu de colocar as arrobas. Você acha que eu esqueci? Na verdade, eu esqueci. Mas eu vou colocar agora e vou inventar uma história. Mais do que no Também é real. Ó, @ Desimpedidos, tá? @ R7 Sports, @ Record Plus e @ Portal R7. Eu sempre lembro, estamos ao vivo também no YouTube dos Desimpedidos. Lá tem o chat e por essas arrobas você pode participar e pode nos falar o que você acha. Você acha que foi? Meninas, eu vou falar, eu achei que foi pênalti, Fabiola. Também super achei. E eu vou dizer por que não foi dado o pênalti. Que é, como Manda, dizer, vai, vou vai, passar vai. mais um passo. Porque a pressão em cima da arbitragem é tão gigante hoje. Esse lance acontece aos 2 minutos da partida e o Palmeiras foi favorecido e teve uma polêmica absurda no jogo contra o São Paulo. Você imagina ali o Wilton Pereira Sampaio, o VAR, falando, caramba, a gente dá um pênalti pro Palmeiras Dentro do agora. Maracanã? Dentro do Agora, Maracanã, aos aos 2 2 minutos, minutos, no jogo mais importante do Brasileirão, não vamos dar, não foi nada. Não, Gustavo Gomes se jogou. Foi isso que aconteceu, porque foi pênalti, claramente. Mas a arbitragem vive um momento tão tenso, de tanta cobrança, de tanta pressão, que ali, aos 2 minutos da partida, eles não deram. E outra coisa, rapidinho, que a gente pode também analisar desse jogo é que, como é o que a Fabi falou, é quase uma final de Brasileirão, porque são os dois líder, vice-líder. Com certeza, eles devem ter conversado ali antes e falado assim, VAR, vamos tentar não atrapalhar, deixa interferir. tudo no campo, Deixa não correr interfere, mais, deixa entendi. correr. Pode Então, ser. com certeza, teve uma conversa assim, vamos tentar evitar polêmica, deixa tudo lá pro Wilton e não atrapalha, não. Agora, eu o achei VAR, que o Zé, jogo fosse ser uma catástrofe, desculpa. Achou? Tá? É porque começou numa tensão, os jogadores já reclamando dos dois lados. Eu falei, ih, rapaz. Aí eu achei que os jogadores foram acalmando, assim. Aí teve o pênalti, aí tal. Aí o jogo foi um pouquinho menos, porque é difícil para arbitragem também, né? Nossa, Coisa um jogo dificílimo. dificílimo, né? Dificílimo. eu Fala, fiquei Fih. com dó do tal do Andréas Pereira. Ele não podia Tocar na pegar bola. um só segundo na bola. Yara tava no Maraca. E aí, você na tava lá. falta, né, que era uma chance de gol clara pro Palmeiras, em que ele escorrega. E ele que é um cobrador ótimo. É um de falta. cobrador. Eu vi. E antes do jogo, eu conversando com os torcedores, eles já brincavam. Essa vai ser a final da Libertadores. Quem ganhar aqui hoje é o campeão brasileiro. E na final da Libertadores, o Andrés Pereira entrega pra agora, pra nossa vez. E essa jogada que ela tá falando foi bem doida, porque a falta sai de uma falta, entre aspas, sem querer, do Arrasca, Sim. que escorrega. Mas E acerta. porque Aí choveu, depois, né? o Andréas Muito, vai, tava não, caiu uma chovendo no chuva. início. O Andréas foi bater a falta, escorrega É. e Mas perde. vários escorregaram no E causa foi da bom você chuva. falar do Arrasca, que eu acho que ele tá no melhor momento da carreira dele também. Assim, melhor até do que no Cruzeiro. Ele tem a lesão, tem os problemas dele, mas a partida ontem dele e do Pedro, assim, ele tem feito um ótimo campeonato. E ele foi assaltado, né? Depois do Na jogo, saída. ele é Foi, família. ele Então a comunicou. gente tem que ter. A mulher até, né, se manifestou falando do cuidado que é e como é difícil morar no Rio de Janeiro.
Infelizmente 7 está em anos, qualquer né? Eu vi o lugar, post né? dele, há 7 anos lá. Acho que foi Fabíola, muito você falou... Bom, vamos continuar, porque hoje eu quero saber o Pedro na seleção que você falou, Ai. mas a gente fala depois. Ai, Quer ver? Pedro. Né? Bom, Ah, tem a Pedro. disputa o Pedro ou o Vitor Roque, né? Então. Ah, Pedro, né? deixa Pra eu falar. posição, Outro lance que Pedro. causou uma baita reclamação, aos 37 do primeiro tempo, o árbitro marca pênalti do Bruno Fux no Pedro, né? O Palmeiras vê 2 momentos anteriores nessa jogada que ele reclama. Seria uma falta Falta lá no antes. comecinho, São duas Danilo faltas antes. em cima do Roque, né? Sim. E depois uma falta dos 2 jogadores ali envolvidos no gol, o Pedro e o Fux, um encontrão dos 2, né? A gente vai mostrar. Eu vou perguntando por parcelas depois para você, tá? Mas quer ver? Mostra o VT aí rapidinho, só para a gente ver. Quer ver? Ó, aí a jogada, né? Vai lá para trás, Aí não ali, é ó, nada. eles reclamam de uma falta aí. A gente vai mostrar em detalhes para vocês Aí depois, o primeiro não foi nada mesmo. tá? E aí, inclusive, o VAR diz que é uma segunda jogada, mas tudo bem, né? Ali, ó, vocês viram do lado esquerdo, já teve encontrão, Fux cai, Fux Uhum. vai e acerta o Pedro. Aí Vamos ele lá. pisa, ele dá um pisão no... Pênalti, sem dúvida, Sem pênalti. dúvida. Não, Pra sem mim foi dúvida, pênalti. só que, Sem dúvida. só que Tá. realmente teve a falta antes do Pedro em cima do Fux, então não teria como ter marcado esse pênalti, porque teve a falta antes. Né? Aí vamos lá. O que o VAR. Eu não sei se a gente vai mostrar com o áudio do VAR, Carneiro, mas eu posso tentar resumir o que eu vi. O VAR diz 2 coisas. Ele fala que aí não foi falta, e aí, como a bola volta, já começa uma outra jogada. Então não impediria nada da jogada, ok? Uhum. Aí o VAR diz o seguinte, ali, ó, nesse momento, ele fala: jogador de verde vai em direção ao jogador vermelho, que vai em direção ao jogo e impede a passagem. Foi mais ou menos isso que eles falam. Tá? Então eles alegam o seguinte, que na verdade o Fux, isso do VAR, tá? Ele vai em direção ao Pedro, que está correndo normal. E aí eles têm um encontrão. Gente, claramente dá pra ver que o Fux não tava assim indo em direção e Não, o Pedro ele foi cerca trombar. Ele cerca o Pedro, né? Pro Pedro não passar. Ele fica parado ali. Ele fica É, parado. Exato. Exato, ele fica porque ele parado. parou, ó, o que eles É. falam assim, o jogador verde parou e o jogador vermelho Ele cerca o Pedro estava pro Pedro não seguindo passar. e Mas, derruba. assim, na minha Segura. opinião, gente, o Bruno Fux é um baita do jogador forte e grande. Pra mim, eu acho que ele cai pra pedir a falta ali, ó. Claro. Sim, ele Eu, Ah, Fabiola, pequena, não tão forte. Uhum. Eu não sei se eu cairia, talvez eu não caísse. Porque, assim, eu não acho que o Pedro empurra ele pra ele cair, não. Você acha que ele trocou a possibilidade de uma falta? Eu Olha, foi acho que falta em a mim. ideia do Fux era pedir uma falta pra poder parar o lance e Entendi. não seguir. Pode ser, Mas uma isso é boa com teoria. certeza. Só que, ao mesmo tempo, como ele caiu, foi uma falta. Mas é o grande erro do jogador brasileiro e também de vários outros jogadores, que acabam querendo forçar um pênalti, cavar uma falta do que seguir a jogada. Olha, gente, um zagueiro na comecinho da grande área, se jogar pra poder pedir uma falta com o Pedro na frente, eu acho um suicídio, assim, eu acho uma loucura. Tanto que ele perde o tempo da bola justamente por isso. Ah, ele vai faz lá- o pênalti. Exato. Depois ele perde chega o pênalti e atrasado faz por o isso. pênalti. Talvez ele não perdesse o tempo. Não, se ele Não fica de precisava. pé, ele ia conseguir acompanhar o lance. Ele talvez dificultasse. Talvez essa intenção de... Porque assim, mas foi falta, não foi? Aqui uns acham que foi, outros não. No campo é a mesma coisa, né? O juiz pode não achar. E aí Sim. você trocou um gol por uma, nossa, fui Por uma vítima de uma suposta falta. falta. Mas é por isso que eu acho que o VAR, ele é muito pouco efetivo no Brasil. Porque quando a gente tá... Eu acho que é muito diferente. Eu vendo o jogo no estádio e eu vendo o jogo na minha casa. Claro. Ali você tem um replay, você tem milhões de acessos ali naquele momento. No estádio, você vê de uma determinada forma. Como o juiz ali no campo, vê de uma determinada forma. Então, eu acho que o VAR, ele precisa de fato ser um apoio. Tanto que a gente já falou várias vezes aqui. O árbitro é soberano na partida. É ele que vai falar, eu quero o apoio do VAR, eu não quero. A partir do momento que o VAR foi acionado, o VAR precisa primeiro ser mais rápido e o VAR precisa ser... Ali no caso, ele deixa o lance seguir, porque ele não podia parar o lance. Na hora que o lance vai ser analisado, ele precisa analisar o lance como um todo. Né? Uhum. Então, eu acho que assim, às vezes o VAR fica afobado demais, sabe? Ou eu não vou interferir, ou eu preciso dar uma resposta rápida, ou eu não quero comprometer. E ele não consegue ser efetivo. Então, na maioria das vezes dos lances que a gente está vendo aqui, o VAR ele mais confunde a arbitragem do que ele é um acessório. A gente tinha menos problemas quando o futebol corria sem o VAR, É verdade. sabe? Então, eu vejo assim, tem que ter o impedimento semiautomático, que a gente tanto fala aqui. Então, acho que são várias coisas que precisam ornar juntas. Porque não adianta a gente ver aqui de 500 lances, a gente fica na dúvida. Imagina o cara lá. Então, ele tem que ter um critério que eu digo por jogo. Ó, essa equipe aqui é a nossa, o que vai ser?
Na nossa equipe aqui hoje, isso vai ser assim. Igual o juiz, comecei a amarelar todo mundo. Vai chegar no final, vai expulsar. Você vai O expulsar cara que ele tem o direito de falar, eu vou segurar um pouco agora, daqui a pouco eu começo. Mas Então qual vai ser o experientes estilo? fazem isso. Qual vai ser o Vão estilo? levar mas primeiro espera, no gente. Será que a papo. gente não... Eu vou perguntar pra você, será que a gente não tá analisando errado? Porque assim, o que eu vejo Qual o é... lance? Não, acho que é o o sistema contexto, do VAR. o contexto, sistema né? VAR. Porque sim, o VAR tem que melhorar, quem sabe agora com o 3D vai melhorar e tal. Mas o ser humano que está no VAR e o ser humano que está em campo, os árbitros, eles precisavam de algum tipo de respaldo, na minha modesta Total. opinião. Primeiro, profissionalizar, ganhar o suficiente para que ficasse só nisso. Se E vamos preparar combinar? em todos os sentidos, E né, ter Zé? todo tipo de preparação e apoio. Emocional. Existe uma base, construir juízes, árbitros e árbitras que venham de uma base, A gente não né? tem Como nada a gente tem disso. time de base. Então, eu estava vendo outro dia, gente, que um árbitro FIFA ganha algo em torno de entre 7 e 8 mil por jogo. E um não FIFA entre 5 e 6 mil por A gente jogo. mostrou aqui no Se jogo. você multiplicar isso, é uma bela grana. Claro. Claro que se você comparar com um jogador, não é, mas alguém que vai tirar 50 mil por mês, entre 40, Uhum. é uma baita grana. Só que nenhum deles tem essa certeza. Porque ele Você apita pode um ser jogo. escalado Ou não. né? Então você pode ganhar 5 Então, mil num mês, Será 20 que isso no também não outro. colabora, meninas, para esse nível louco? Porque eu não aguento mais. Esse programa chama Joga nas 11, a gente vem para falar de futebol e a gente só fala de arbitragem. Eu acho assim, Zé, acho que com o Rodrigo Sintra a gente piorou muito, que é o chefe da arbitragem atual na CBF. Acho, inclusive, que ele vai sair agora no final do ano. É uma opinião, só não é uma informação. Porque acho que a gente piorou muito em relação ao ano passado, quando tinha o CNM. Então, você falou a palavra para mim hoje no momento que é respaldo. Eu não sinto que a arbitragem, que os árbitros têm respaldo. Deveriam ter reuniões regulares, né, com os árbitros da Série A com a Série B, para poder falar, ó, esse lance aqui, gente, foi marcado errado. Esse lance aqui, para poder criar-se um consenso, exatamente o que a Yara falou. Tem que ter uma unanimidade. Olha, isso aqui é pênalti, isso aqui não é. A gente vai marcar assim, não vai. E ter uma orientação. Isso vai ser Pra sempre sair pênalti, do, tá, gente? do achismo, né? Tem que ter um direcionamento, né? Porque é lógico que a chefia de arbitragem é que vai decidir, é um VAR intervencionista ou não. Tem questões ali que está nas mãos da chefia de arbitragem. E, para mim, essa chefia é perdida. Por isso que a gente vê essa crise hoje na arbitragem do país. E aí a CBF, que às vezes deveria, né, ajudar esses árbitros e munir, de repente é o que vai ser cobrado de punir, né? É Em o vez de vai respaldo que ser eu o falo, a cara falta que vai... de respaldo. Então, assim, você não tem... Às vezes eu sinto que as pessoas têm dificuldade de assumir algumas posturas, então é melhor deixar correr. É melhor então, não dar um pênalti aos 2 é o minutos, receio. porque eu não sei se eu vou comprometer, então É isso. vão falar de mim. Então eu vou ficar na minha. E talvez se Vão tivesse falar um de respaldo mim e eu não vou apitar por um mês. E aí você não tem o Entendeu? Roupa salário. gelada. E aí eu não tenho grana, né? O grande problema é, se ele desse o pênalti, a gente ia estar falando que a torcida do Flamengo, que o Felipe Luiz, que todo mundo Campeonato tava do Palmeiras. reclamando. O campeonato é do Palmeiras. Já Exatamente. foi decidido. Agora, é esse o grande problema. Eu acho que ela falou, a Yara falou certo. Quando não tinha o VAR, não tinha tanto esse achismo. Então é interessante como o VAR, ele, às vezes ele quer aparecer demais, às vezes não, e não tem o respaldo. Mas, Precisa Luísa, da quando não tinha o VAR, a profissionalização. gente cobrava a tecnologia. É. A gente falava assim, nossa, hoje você tem câmeras, você tem... A TV transmite com 30 câmeras. Como é que a gente vai deixar isso? Não, Porque daí acontecia Mas aí tem o achismo, cai os no outros achismo. absurdos, Ah, mas O né? problema não é magia. a tecnologia, gente. Senão a gente não daria nem de carro, porque É. porque o problema é quem conduz o carro. Exato, é o ser humano que Entendeu? tá É o ali. ser humano. Então, esse ser humano é que tem que ser treinado, tem que, sim, se profissionalizar, porque ele vai ter uma preparação psicológica, física, vai ter reuniões semanais com a chefia para poder decidir qual que é a linha da arbitragem no Brasil. Aham. Tanto que você vê que a coletiva do Felipe Luiz, ele fala que o Palmeiras é o último que pode reclamar de arbitragem. Então já cria um estereótipo de que o Palmeiras é sempre ajudado. Não sei quem é isso sempre prejudicado. Cada rodada é... Sabe o que é triste? A discussão sobre a arbitragem no Brasil, como tudo no Brasil hoje, virou time de futebol, virou Fla-Flu. Não, o problema é que as pessoas estão falando muito, puxando a sardinha pro seu lado e não estão olhando para dentro. Exato. Né? E aí vira essa bagunça em tudo. E no futebol é igual. Quer ver? Eu vou colocar o Abel falando primeiro, depois eu vou colocar o Felipe Luiz, tá? O Abel é a repercussão, né? Depois do jogo, ele disse que não falaria muito sobre a arbitragem, mas é claro que Ele falou. falou. Né? Lógico. Esse que é o problema. É. A gente não olha para dentro. Eu não vou falar da arbitragem, mas a arbitragem... Para. Então, se não vai falar, não fala, ou fala. Tem todo o direito de falar. Quer ver? Roda aí o Abel. Do árbitro especificamente não vou falar, nem da atuação do árbitro. Os lances estão aí, todos nós vimos e cada um tira as suas ilações
Em relação ao jogo, acho que entramos muito bem no jogo desde o início. Do outro lado, uma equipa com excelentes jogadores, muito bem treinada, mas primeira vez que com a nossa baliza acabam por fazer golo. Nós tivemos 10 minutos, 4 ou 5 cantos seguidos. Mais um penalti que devia ter sido marcado. Mas enfim, não conseguimos, sofremos esse golo. Entramos no jogo outra vez, continuamos com o mesmo ritmo, a não deixar o adversário jogar. E volto a referir, um adversário com muita qualidade, com grandes jogadores, muito bem treinada, a não precisar de fatores externos para jogar o seu futebol. Podíamos ter feito, em condições normais, a primeira oportunidade, podíamos não fazer golo. É um penalti, claro, e podemos não fazer golo. Depois temos uma situação em que o adversário aproveita muito bem uma combinação e acaba por fazer golo. Temos outra situação a seguir em que, na minha opinião, há uma falta no Roque. No árbitro não marca falta, há uma falta em cima do Fuchs, que o Pedro tira vantagem dessa queda do Fuchs, mas o árbitro assim entendeu. Ele é o melhor árbitro brasileiro. Temos tido Palmeiras, eu com este árbitro as coisas não têm funcionado muito bem, já me expulsou umas 4 ou 5 vezes. A forma como ele falou para os meus jogadores no final, ele desligou o microfone, mas enfim, temos todos que melhorar. Eu tenho que melhorar, os meus jogadores têm que melhorar, vocês têm que melhorar e os árbitros também têm que melhorar. E o Flamengo é uma excelente equipa com um excelente treinador e não precisa de outras coisas, não precisa. O Flamengo é bom o suficiente para dividir o jogo com o que quer que seja aqui no Brasil. Está bem? Tá bem. Vocês viram que, para quem não ia falar da arbitragem, o Abel falou bastante da arbitragem. Só falou de arbitragem. Ele só falou dos erros de arbitragem. Era pra ter convertido no primeiro lance, que foi pênalti, penalidade. Não sei o que, muito O mais interessante, aí a gente volta, né? Que eu volto a falar, que a gente não olha, eu me incluo, né? A gente não olha para dentro da gente, às vezes. O Abel, semana passada, perguntaram do lance do pênalti. Eu não vi a jogada, portanto não posso falar. Agora ele viu todas as jogadas. Melhorou muito o monitor dele ali na beira do campo, portanto. Então é isso. Né? Poderia ter falado, olha, no outro jogo, o pênalti, realmente, olha, eu achei que foi pênalti, mas a arbitragem e tal. Porque agora você perde. Foi pior, né, Zé? Porque ele fala que não, que foi escorregão, que foi sem querer. Quer dizer, ele fala que não foi. É isso que eu falo. Se você não analisa isso, você perde um pouquinho a vez na fila de falar alguma coisa, né? Mas é o que eu falei, gente. Se desse pênalti pro Palmeiras, a gente ia estar falando como o flamenguista estava reclamando do pênalti. Não deu pênalti, então tá reclamando porque não foi pênalti. E isso é muito triste, porque a gente tá aqui no programa, podia estar analisando a ótima partida do Pedro, que merece a seleção brasileira, podia estar analisando como o Palmeiras começou melhor o jogo, jogou melhor. Então, assim, a gente tá tendo que falar sobre erros, supostos erros da arbitragem. E, na verdade, a gente tá perdendo, assim, de analisar um jogo que foi muito bom de se assistir, apesar de todas essas polêmicas. Então, chega a ser triste a gente toda semana ter que falar, olha, vamos profissionalizar, olha, e o árbitro, olha, e o VAR. Então, complicado. Talvez seja uma discussão para a CBF entender que chegou o momento e fazer algo na virada desse ano. Eu acho. Pro ano que vem, né? É o que a Fabi falou, né? Sei Tem que lá. mudar para 2026. Agora, não sei se vocês conseguiram observar, mas na hora que o Pedro sai de campo, o abraço que ele dá no Felipe Luiz, eu acho que é um abraço tão de redenção ali, sabe? Que eu acho Por que... tudo que aconteceu o ano todo. Olha a partida que eu fiz no jogo que mais precisava de mim. Estamos aqui junto, né? Porque a gente sabe que o Felipe Luiz foi resistente com as posturas do Pedro, principalmente em treinamento, pelo que a gente viu ele justificar. E eu acho muito legal quando você tem o Felipe Luiz, eu acho que eu já até falei aqui, que eu fiz um podcast com ele e com o Gabigol, na época que o Felipe Luiz ainda era jogador, e ele falou, um dia eu vou ser treinador do Flamengo, e o Gabi, no dia que ele fizer essas bagunças dele aí, o Gabi vai pro banco. E quando ele foi treinador, realmente ele colocou o Gabi no banco. E aí ele continuou sendo amigo dele, colocando o Gabigol no banco, tretando da forma que tinha que ser. Quando o Pedro não estava bem, ele colocou o Pedro no banco, expôs até mais do que deveria, né? Pelo menos assim, na minha opinião. Ele na coletiva. Mas é um cara que quando o jogador vai bem, ele não foi o cara que abaixou a cabeça. Elogiou agora. Ele elogiou e foi lá e abraçou. Então, eu acho que é muito importante. Eu acho que isso é uma característica positiva de um treinador que reconhece
o atleta que às vezes ele foi lá e criticou, Uhum. e dá aquele abraço em pleno Maracanã no jogo do campeonato. Não, pra mim o Felipe Luiz é uma baita de uma pessoa, de um ser humano. Eu admiro ele, óbvio, acho que ele vai ainda amadurecer como treinador, acho ele muito bom, mas acho que ele vai ser muito melhor. Mas eu admiro o Felipe Luiz como ser humano mesmo, assim. Ele falou várias vezes que o Abel Ferreira é o melhor técnico do Brasil. Ontem, inclusive, na Inclusive, coletiva, ele falou. Elogiou muito o Pedro, falou que o Pedro foi importantíssimo e decisivo na partida. Então ele não tem essa coisa de mimimi. Cri-cri, sabe? Ah, não, Tem eu birra fiquei... com o fulano. Não, Pedro, eu tenho birra... Não tem isso. Ele é extremamente profissional e um baita ser humano. O Felipe Luiz falou, né, no final do jogo, e vou mostrar para vocês, porque ele ficou incomodado, aliás, é o começo dessa Aí sonora. foi escorregadinha. Ele deu uma escorregadinha. Porque o Flamengo recebeu agentes do controle antidoping na véspera do jogo. O técnico ficou incomodado. Quer ver? Roda aí. Na verdade, que tivemos uma interferência, e onde nem meu pai pode assistir o treino, mas 3 pessoas assistiram, pessoas que a gente não conhece. Isso incomoda. Mas a única coisa que queremos é um campeonato limpo e justo e que ganhe o melhor. Só isso. E se assim for, e o Palmeiras for melhor no campo e vencer o campeonato, aplaudiremos, né? Mas que seja no campo. Não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem. E convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Então, para mim, justo o resultado. Minha modesta opinião, errou rude, Sim. 2 vezes. Primeiro que essa coisa do antidoping é uma coisa que acontece e aconteceu no Palmeiras também, tá? Eles fazem as visitas surpresas, não é só no futebol. Tem esporte, amigo meu que pratica, que recebe visita na praia, nas férias. Às vezes tá? em casa. Natação Em acontece casa, bastante ligam e também. falam, você tá... Isso, natação, Nós tivemos exatamente. Né? atleta brasileiro que não foi para a Olimpíada porque pegaram. Mas enfim, e aí segundo, rapidinho, quando ele fala que o Palmeiras não tem direito de reclamar, porque como o Flamengo, como o Corinthians, como o São Paulo, como o Santos, como o Mirassol, como o Fluminense, como o Vasco, é prejudicado num jogo, é favorecido em outro. Não existe um complô, existem esses problemas que nós aqui estamos falando, né? Tem erros, também Achei acho. que aí ele errou, tá? Errou. Concordo com vocês, ele foi muito mal aí. Eu tinha acabado de elogiar. E eu sabia que o esse Felipe VT ia Luiz, entrar e fiquei Mas tá só tudo olhando. certo, porque também ele Ser humano, Não, e não tira o mérito dele, sem nada a dúvida, ver. né? Continuo achando ele um baita de um cara. Não retiro o que eu disse. Mas ele foi mal quando ele fala que o Palmeiras não tem que reclamar porque ele é o mais ajudado da arbitragem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? É o que o Zé falou. Um dia é ajudado, outro dia é prejudicado. Isso é para todo mundo. Isso é ruim A pro gente campeonato. Péssimo, A Luísa, gente tem que péssimo. parar com essa babaquice, pode falar essa palavra? Pode, lógico. Essa babaquice de que existe um complô, o campeonato é verde, o campeonato é rubro-negro, o campeonato... Não existe complô, não existe nada comprado. Existem erros que precisam ser solucionados para o ano que vem, principalmente por uma arbitragem mais justa, mais equilibrada. Mas não tem complô, não tem campeonato vendido, não tem nada. Aliás, a gente está falando da arbitragem e também os jogadores, né? Vamos falar dos jogadores, precisam também colaborar um pouquinho com a arbitragem também, Total. né? O cara leva um tapa no ombro, põe a mão no rosto, o outro não aconteceu nada, fica caído lá, machucadão, aí a hora que o time ataca, ele levanta rapidinho, aí o juiz sofrendo pressão a toda hora. E o engraçado... Reclamação. O engraçado é que a gente achou que essas coisas fossem melhorar, justamente com o VAR, com Foi o mesmo, Lu. vídeo, e é o que a Yara tava falando. E piorou, porque a gente vê muitas vezes, bateu aqui no braço, o cara leva a mão no nariz e você fala, gente, não é possível. Sim. Dá um amarelo, pelo amor de Deus. E aí eu acho que tem que ser mais penalizado também. O cara que ele forja, muitas vezes fica por isso mesmo. Eu acho que ele também tem que pagar por ter feito o árbitro ficar em dúvida, né? Porque já tá tão difícil o futebol brasileiro, se ainda tem gente que vai aproveitar disso, a situação fica mais complicada. Mas falando do Felipe Luiz, eu acho que, lógico que ele foi defender o dele ali também, né? Mas eu acho que fica aquela coisa do clube, sabe? Eu contra o Palmeiras não pode reclamar em vez de falar, pô, hoje o Palmeiras foi, teoricamente, ou beneficiado ou não. Prejudicado. Mas acontece que o Palmeiras já foi beneficiado em outros momentos e tal. Não. Em vez de colocar isso como se fosse uma raiva, agora o Palmeiras tem que pagar por isso, não pode reclamar porque já foi favorecido. Então, acho que fica uma rixa que é o que alimenta o que a gente não quer. Né? Então, assim, me surpreenderia muito mais ele falar, olha, o Palmeiras hoje, eu não achei que foi prejudicado, mas já foi beneficiado em outros jogos, a gente precisa rever a forma que está sendo a arbitragem brasileira, ao invés de jogar, tudo bem, se ele foi
hoje, Agora é de minha alguma vez de me forma, dar bem. beneficiado ou Aham. prejudicado? Já aconteceu isso outras vezes. Como se um erro justificasse o outro, e eu acho que não é por O debate aí. da arbitragem não evolui, a gente fica patinando, Sim, porque sim. é só cada um defendendo o seu lado e ninguém pensa no consenso. Aliás, nenhuma novidade, né, gente? Futebol brasileiro, a gente não tem nem liga direito, porque os clubes não conseguem entrar num consenso em relação ao que querem fazer com o futebol brasileiro. E Né? é o Aham. dinheiro também, né? Acaba sendo as picuinhas de quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos. Ah, esse aqui já foi ontem, ah, agora é nossa vez. Mas eu acho que a tristeza do futebol é porque o futebol é política, né? Então, assim, a gente não tem como, a gente viu isso nas eleições agora de CBF, de tudo que aconteceu, o Edinaldo, da forma que saiu, tudo política, gente. Então, assim, é muito difícil num país que briga todos os dias, se você fizer qualquer post na internet, no final vai ter um comentário sobre política, é difícil você separar isso. Mas eu acho que os representantes dos clubes poderiam ser peça-chave para isso. Ah, mas então, aí quando a gente fala de representantes de clube, né? A polêmica escalou fora de campo. O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, ironizou as reclamações do Palmeiras sobre a arbitragem, abre aspas, quer ver, ó? De novo, ó. Se alguém está a reclamar é porque não está habituado a não ser ajudado. Ficaram muito tempo calados. Aí vem uma arbitragem normal e já estão a reclamar, não é? Reticências. Acho que tem muito pouca coisa para se queixar. É o José Boto, diretor de futebol do Flamengo, portanto. Esse O senhor- sotaque é... Não, primeiro que você foi perfeito. Mas é que eu tenho que interpretar. Você foi né? perfeito no- Resolvi interpretar para dar o Mas tom. esse senhor, eu nem gosto de falar dele, porque eu acho que ele foi leviano em muitos momentos já. Aí ele já deu declarações, inclusive questionando a idoneidade do campeonato brasileiro. Então, eu acho que ele nem deveria morar no Brasil, já que ele acha que o campeonato E que ele é joga uma roubado. liga que é assim, né? Exato. Por que ele está num time que disputa uma liga que é roubado, que já está decidido? Segundo ele, né? Segundo ele mesmo. Aí, já o Anderson Barros, que é o diretor de futebol do Foi mais Palmeiras, elegante. soltou os cachorros para cima do Boto, o que é antiecológico, tá, gente? O Botinho tá ali nadando, o cachorrinho fica olhando o Boto, não ter vai morder o sotaque Boto. agora? E também do Felipe Luiz. Quer ver? Mostra o Anderson aí, abre aspas. É inaceitável que o Felipe Luiz e o Boto sigam fazendo acusações contra o Palmeiras, ainda mais depois de um jogo em que houve erros de arbitragem que favoreceram o Flamengo. Respeito Felipe Luiz, mas é falta de ética falar do outro clube da maneira como ele falou. E aí eu tenho que concordar, pelo menos, com essa frase do Anderson, né? O Que Anderson vocês é mais acham? elegante, né? Foi elegante. Mais elegante. Ele não enxerga o lado dele? Não enxerga. Mas, de qualquer forma, ele está respondendo o que foi falado, né? O que vocês acham? Sim, mas eu acho que o outro clube falar do meu clube. Outro dia, o Abel não foi falar do estilo do jogo do Rogério Ceni lá do Fortaleza, lá do Não, foi Bahia? o contrário. Rogério Ceni Falou, falou do e aí, Abel. não, mas aí o Abel foi e também rebateu, né? Então ficou aquela troca de Fica, farpas. então. É assim, aquele negócio, ninguém olha para si. é né? isso. Olha- Não é que tipo, ele falou, mas eu também tô respondendo, né? Então, assim, não é que a gente tem que ficar calado. Mas, assim, eu também ataco em alguns momentos. Então, quem sou eu para poder falar se eu também tô atacando? O lance também que acontece é que muitas vezes eles assumem um papel de torcida e acabam falando mais pra, tipo, gerar engajamento com a torcida. Jogar pra torcida. Então, jogar tipo pra assim, galera. o meu time é o Flamengo, o torcedor quer que eu fale isso, quer ouvir isso, então toma, sabe? E fica o Fla-Flu, eterno Fla-Flu na política, na diretoria, e isso acaba muito com as ligas, que nem É que existem. se você não reclama, o outro lado vai reclamar e eu vou ser prejudicado. Aí o meu olha, torcedor não vai gostar porque eu não é, falei, eu não lacrei falei. pra cima do Tem outro. uma coisa, Zé, que o Abel é muito inteligente. Você não vê falando dos jogadores do Palmeiras. Ele puxa tanto a coletiva pra ele. Que, por exemplo, o Veiga atravessou uma fase, agora tá voltando aos poucos. Péssimo. Você viu as pessoas criticando de alguma forma muito forte o Veiga? Não. Porque o Abel, ele chama tanta atenção nas coletivas dele, que você não tem briga, igual teve com o Felipe Luiz e o Pedro. Você não vê o Abel com o jogador. Né? Ele falou ali do Vitor Roque e tal, mas não teve uma Não, na verdade, ele repercussão. gente teve protegeu o Vitor Roque. É que eu discordo de você só no ponto. Eu acho ele inteligente, só que, eu acho ele muito chato. Não, ele é Porque chato, mas... toda entrevista, ele, não vou falar outra coisa. Todos contra porque nós. Vocês Mas da aí você imprensa xinga o falam Abel, você assim. fala mal do vocês Abel, você sei não o fala quê, do jogador vocês não sei o dele. que lá, vocês Mas não sei o quê. é porque ele tem Ele o muda o jogo foco. dele, inclusive internamente, é todos contra nós. Todos contra nós. Eles né? querem nos prejudicar, a imprensa quer nos prejudicar, então a gente está fechado aqui. Esse é o discurso dele para motivar o grupo dele. Mas o aí ele elenco protege dele. o grupo, coloca o foco nele e ninguém fala do jogador A gente dele. só Mas você viu não acha que aí- falando de um jogador, Dudu. Que foi quem Mas que ele nunca acabou. gostou. Então, acabou nunca gostou do criando a Dudu. picuinha com ele, ele nunca gostou, então ele falou assim: vai embora, quer ir embora, vai Tá. embora. Entendi.
Vamos falar de futebol? Vamos! Vamos falar de coisa Ê! boa? Vamos falar de coisa boa? Atenção, o programa entrando no ar. Agora 3, tá 2, 1. valendo, gente, É. porque aí o que as meninas estavam falando, é uma pena, a Lu falou muito bem, é uma pena a gente ter que discutir polêmica, porque foi um grande jogo. Gente, foi o jogo dos dois líderes do campeonato, foi o jogo dos dois times que estão na Libertadores também, que podem... Essa Vi- semana, pode- né? vai dar, Finalista, pode dar, afinal, Flamengo. Pode ser. Pode dar, não pode? Pode. Dar. Claro. Pelo cruzamento, pode dar, né? Então vamos para os gols. 3-2. Aliás, desculpa, gente, posso falar uma coisa? Do impronunciável Carlos Miguel? 3 chutes, 3 gols. Mas enfim, eu não ia falar disso, não. Que Você provocação! ficou lá gorando. Ele falou o nome! Que Ele provoca... falou o nome. Olha! Não, ele não teve culpa de nada. Palmeirense. Que coisa, fogaréu foi essa estreia do Carlos Miguel. Na verdade, que efetividade que teve o Flamengo. Uma efetividade que não 3 tinha chutes, faz 3 gols. tempo. É. Ele não teve culpa em nenhum dos Nenhum. gols, Gente, né? mas Olha, olha o tô Arrascaeta mostrando. e o Pedro Olha que o eles Arrascaeta, fizeram, né? gente. Olha aí. A bola Não, que detalhe. Olha a o Pedro velocidade. meteu O pro Pedro Arrascaeta. achou ele, depois ele acha o Pedro, né? O né? Carlos Miguel toca na bola Aí também, que primeira jogada vez. bonita essa do Só Palmeiras. para defender Carlos Miguel aqui, tá? Tá. Não tem procuração não, mas vou defender. Ele toca na bola a primeira vez aos 13 minutos do segundo tempo. E aí, ó, golaço, hein? Foram dois Duas chutes bolas muito metidas, rápidos na é. frente dele. E aí o último gol... Que foi no Cara, finalzinho, já que você ninguém sabe, ligou pra esse eu gol. até havia dito o seguinte, o Palmeiras é um time que você não pode bobear, não. Você acha que tá tudo Se bem, tivesse tá um tudo pouquinho tranquilo? mais de Você tempo, já era ganhou. 5, 10 Se minutos, Foram 8 tivesse- minutos de acréscimo. empatava. Se tivesse mais, eu não sei não, né? Mas olha lá, golaço do Vitor Roque, foi bem legal esse gol. Aí o pênalti, né? Nós já discutimos, falamos tudo o que aconteceu. E a cobrança do Jorginho? bela Meu cobrança, hein? Deus. A melhor por isso que ele contratação é. feita de todas pra mim até agora é o Jorginho. Jorginho. E Foram aí o 4 terceiro gol. pênaltis, 4 gols, né? Até agora. E aí, olha lá, E o pumba. Gustavo Gomes. Gustavo. Baita Agora, pra zagueiro. mim, um Samuel Lino ainda bem abaixo, gente. Total. Então, eu ia falar, ele errou muito, e errou muito passe E próximo. não só agora. Né? Eu me surpreendi com ele titular, inclusive. Pra mim, o Felipe Luiz ia tirar ele nesse jogo, porque não vinha bem. Contra o Vasco, ele foi mal também no Clássico. Pra mim, ele ia pro E banco. o Bruno Henrique também não entrou bem. A gente falava Não, que o Bruno Henrique também É, não o entrou Bruno bem. Henrique entrou É apagadinho, o que a gente né? tem que falar que o Palmeiras, a gente já tava falando, o Palmeiras entrou melhor, acabou até ditando um pouco mais o ritmo do jogo, só que o Flamengo foi muito efetivo. O Flamengo acabou conseguindo chegar 3 vezes, 3 chutes, 3 gols e conseguiu segurar ali um Palmeiras que tava querendo, buscando o gol. E o Palmeiras chegou muito bem no começo do jogo. Teve o lance da polêmica e tal, Gente, mas o o Palmeiras foi melhor no jogo inteiro. no jogo inteiro. Pra mim, Aí, de é. repente, pum, passe do É. Pedro, gol do Flamengo. Falei, foram 20 rapaz, finalizações do Palmeiras contra 8 do Flamengo. Então, assim, é mais que o dobro de finalização. O Mas Palmeiras aí é produziu. efetividade. Que o Arrascaeta tá jogando e que o Pedro jogou ontem. Porque eu acho que o Arrascaeta, como você disse, vai na melhor fase dele. Mas o Pedro, quando ele quer. Então, assim, o Arrascaeta acha o Pedro no primeiro gol, depois no gol do Pedro, o Pedro acha o Arrascaeta, É. depois o Arrascaeta acha o Pedro. acho Então, o assim, Pedro. né? essa sintonia de que acontece é o diferencial de você tentar 300 vezes enquanto o cara faz uma vez. O banco do Flamengo é infinitamente melhor do que o banco do Palmeiras quando você vê peças de reposição. Mas eu acho que o conjunto do Palmeiras, quando ele tá com o que tem de melhor em campo, ele tem um volume de jogo, né? Tanto que você estava no Maracanã, lotado. Primeiro que palmas para a torcida do Palmeiras, que cantou o jogo inteiro e que A estava lá, torcida dava para reclamou escutar que não a tinha torcida do Palmeiras. ingressos, né? a É, torcida do mas Palmeiras. eram 2.000 pessoas e 70 mil flamenguistas. Mas, gente, o mandante era o Flamengo. Não, Sim, não tem como. a gente faz isso o tempo inteiro no Campeonato Brasileiro, né? Mas achei um jogo muito de volume, sabe? O Palmeiras, ele se impunha, ele não murchou no Maracanã. Vocês Pra mim, acharam o que o Palmeiras é um time. segundo... Desculpa, Zé. Pra mim, o Palmeiras é um time confiável. Assim, é um time que você sabe que vai entrar e vai brigar pra ganhar. Não, sabe? pode Assim, estar, é o que eu falei, pode estar 3-1, Pode. cuidado no segundo tempo, É. né? Porque é um time que Vocês sabe acharam conduzir que... a bola. Eu achei que o jogo caiu no segundo tempo. Vocês sentiram isso também? Sim. E por que que ele caiu? O Porque Flamengo segurou? administrou. O Flamengo tá. foi Tirou o muito pé um pouquinho. competente. Entendi. Pra mim, administrou. Segurou o Palmeiras. Pra o Porque já Flamengo... estava muito à frente no placar. O jogo mesmo acabou no primeiro tempo. Então, depois do segundo tempo, o Flamengo começou a administrar, recuou um pouco e o Palmeiras tentando, mas não conseguia furar. Então, foi isso. Caiu o ritmo, mas o Palmeiras ainda queria. E eu acho que aí pesam, lógico que as peças de reposição, que algumas não entraram tão bem assim no Flamengo, mas aí você tem um volume de jogo intenso, que você tem 4 gols na etapa inicial, né? Então você tem
apesar da vitória do Flamengo, você tem um Palmeiras jogando muito. Chega no segundo tempo, você não consegue ir com essa intensidade 90 minutos. Então, o Flamengo já começa a trocar e o Palmeiras não consegue trocar no mesmo nível. É isso que eu ia te perguntar. Se vocês acham que as trocas, a gente sempre elogiou o elenco do Flamengo, nossa, que elenco, e também elogiamos o elenco do Palmeiras, né? Só que a gente sempre achou que o elenco do Flamengo é um pouco melhor. Mas Isso ficou claro ontem nas trocas. Vocês acham que, por exemplo, as trocas do Flamengo deram mais resultados do que as trocas do Abel no Palmeiras? Ô Zé, Ou pra não? mim, assim, o resumo do jogo foi o seguinte. Pra mim, o Felipe Luiz ganhou do Abel Ferreira. Pra mim, ele arma uma De novo. estratégia... Ah, é, ele- segundo jogo, né? Pra mim, ele arma uma estratégia de absurdo falar isso, mas o Flamengo não sai tocando a bola, que é o que a gente está acostumado e que o Abel imaginava. O Flamengo sai em lançamentos, direto, né? lances diretos do Rossi. Teve um gol que saiu assim. Foi, do Pedro. Rossi, É. o primeiro gol, o Rossi pro Pedro, Do Pedro pro Arrascaeta. e aí o Pedro pro Arrascaeta. Então, ele arma uma estratégia que surpreende o Palmeiras, né? E joga nas costas ali dos zagueiros do Palmeiras. E aí, o segundo tempo, o Flamengo administra. Independentemente senti de isso também. nomes, entrou Carrascal, entrou Plata, pô... Vai Carrascal e Plata. O Plata, toda vez que entra, eu tenho pânico dele, O tá? Porque Carrascal ele já também. fez na Copa do Brasil. Mas o Plata, ele entrou no último jogo, fez gol. Fez E o gol. Carrascal O tá Carrascal. jogando muito. Pra mim, é uma Muito. grande surpresa Ele do Flamengo. É o Carrascal. incendeia, né? É impressionante esse Carrascal, também achei Eles isso. são muito, muito Né? diferentes. Quer dizer, pode ter sido uma ironia, porque eu lembro quando o Ceni falou do Abel, é porque o Palmeiras é só E não é bola mais. longa. E E não é mais. Já não era naquela Não é época, né? mais, E é. ontem o Flamengo foi um pouco isso também, né? Umas Foi metidas de bola, exatamente bola longa e tchum, fez. Mas Mas eu acho que inteligência. essa é a inteligência do É. treinador e é assim De que mudar, você né? mede se o técnico é bom ou não. Quando ele consegue mudar a estratégia de jogo pensando no adversário. isso. E você consegue deixar as suas peças adaptáveis a falando, ó, o adversário tá acostumado com isso, a gente tem que fazer isso. Surpresa, efeito surpresa. né? O trabalho do treinador. Então, o treinador faz isso, palmas pro Felipe Luiz. Foi magnífico. E Tá. agora, grande personalidade também, eu não sei como é que repercutiu aqui, mas lá no Rio, quando o Wallace, né, que é um menino jovem, Tava na balada. tava na balada, e já começaram, ele tá na balada, mas ele já não estava relacionado pro jogo. Mas dá pra dar uma evitada, você não acha, não? Eu não tenho nada a ver com a vida pessoal de ninguém, tá? De verdade. Eu não sou polícia de jogador, não. Mas às vésperas do jogo mais importante do Brasileirão. Por que que o cara vai pra balada, gente? Eu sei que ele não foi relacionado, mas fica em casa, Mas chama me uns amigos. conta esse bafão, porque eu não fiquei nem sabendo disso É, aqui. Pô, de manhã eu acordei no Rio de Janeiro, já tava o Wallace, Mas ele estava craque do- relacionado? Não Não tava. Ele tava. Só que ele não está relacionado diante de várias coisas que tem acontecendo também do de comportamento. comportamento Tá, dele. você Então, tem assim, razão. aquele lance do pênalti Do lá pênalti, é. já foi algo que. Foi ele que foi Aí ele meio vai e pro- briga, entendeu? Então, A assim, são. expulsão expul- contra o Bahia. A expulsão Exato. contra o Bahia, Não, que é até a o chance Jorginho dele, né? ficou irritado. Era a a gente chance. É a viu. chance dele. Ele entra contra o Bahia, beleza, vai lá, se redime. E Então, ele é expulso. Então talvez a Fabiola tenha razão. no que ela Eu acho que ele já está envolvido em muitas polêmicas para poder ir para uma balada às vésperas de um Flamengo e Palmeiras. Melhor tentar abaixar o clima, né? Pô, chama os amigos em casa, leva a namorada, entendeu? Não sei com quem ele Não tava. apaga o incêndio com a gasolina. Não né? é? Apagou o incêndio com a gasolina. Enfim, eu vou. Bom, vamos colocar polêmicas à parte, o campeonato está aí. Nós temos 3 jogos hoje, um que a gente vai transmitir daqui a pouquinho, inclusive, tá? Que é o clássico Vasco e Fluminense. Mas coloca a tabela só para a gente ver o que essa vitória do Flamengo fez com o Brasileirão e as outras vitórias também. Olha o Flamengo ali, meninas. 61-61, a diferença está na Vitórias. vitória a mais, correto? Uma só agora. Né? Uma vitória só. Aí a gente tem o Cruzeiro em terceiro lugar com 56 pontos. Olha o Mirassol, meteu 3-0 no São Paulo. Já está em quarto lugar. Preparem-se para ver Mirassol na Libertadores. Libertadores. Eu tô preparando pra ver Mirassol e Boca, sabe? Aquela coisa assim. Seria legal, né? Lá no Maião. Lá Seria no Maião, porque interessante. até as quartas a gente Maião pode vai ter jogo sair lá. do lugar. É. Né? Ah, pode ser até as quartas? Até as quartas. Então, até as quartas, a Comebol permite 15 mil para baixo. Uhum. Depois eles vão ter, que não sei se vão jogar em Rio Preto, o que, que vai ser ali. Enfim. Traz jogo para São Paulo, Tem Mirassol. Pacaembu, né? Vamos para Eu acho que, você não acha que o Mirassol numa Libertadores vai ser Brasil? Que o Brasil inteiro vai Vai. torcer pro Ah, Mirassol? com eu certeza, acho. eu Acho acho. que esses Eu times assisto, menores gente. têm isso. Ontem eu liguei a TV para assistir Mirassol e São Paulo, porque eu gosto de ver o Mirassol. Não jogar. foi para gorar o São Paulo. O Fortaleza Não, conseguiu não, um pouco foi pra isso ver o também Mirassol. Conseguiu. na Comembol. Né? O Botafogo, desculpa, gente, Não, viajei, Botafogo vamos não, discutir Fortaleza. depois. Botafogo Levei venceu o bronca, Ceará lá. foi aqui, ó, Carneiro acabou de falar.
Continua. Botafogo, Bahia. Esse é o Aí depois Ceará. nós temos Fluminense em 7º, São Paulo em 8º, Vasco da Gama em 10º, Red Bull Bragantino, que agora frequenta o 10º lugar, Corinthians em 11º, depois da vitória em cima do Galo, Grêmio, que tomou uma cacetada também em 12º, aí a zona nem, que é a zona cinza ali, Ceará, Internacional, Galo, Mineiro e Santos, que joga hoje também. Hoje o Santos pode passar o Galo, tá? É. Pode passar, mas o Vitória também pode passar o Santos, né? Enfim. Não passa pelo número de vitórias. Ah, ó. é verdade, tem razão. 6-8 ali, tô vendo. Aí temos Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport. E o Sport já pode. Tá pensando em 2026. Já pensa em já falam 2026, disso né? já. É E acho verdade. que o Atlético também pode começar também Será? a pensar. Será que... Semana passada a gente mostrou aquele percentual de possibilidades de Não, vai cair campeonato não, gente, pelo amor de Deus. feito pela estatística da matemática da Universidade Federal de FMG. Minas Gerais. E a gente vai mostrar de novo, atualizado com esses jogos. Acho que o Palmeiras tá com Coloca aí. 50 e alguma coisa, 49. Não, quer ver, ó? Tá bem próximo agora. Vamos colocar essa arte só para. Sexta-feira tava super Ah, longe. Tava agora longe. nossa. Agora 48,6, 48,3. Olha lá, É matemática. quase um empate técnico. É isso que eu ia senhores. falar. Total. Né? O Cruzeiro tá lá, vivo, 2,8 e o Mirassol 0,2. O Mirassol mira a Libertadores Ah, não, só direto. o Cruzeiro também, só matemática, Cruzeiro né, gente? também, né? Não dá, não. A menos que, nossa, os dois times Não. decidam ir embora do Brasil passear. Não, ah, O Flamengo e o Palmeiras falam, não vão mais participar. Não né? dá, não. Aí Mas é alguma curioso que coisa muda. sexta-feira eu lembro que o Palmeiras estava com 60 e tantos, Tava. né? Sexta-feira. E agora já é isso, gente. A matemática. Porque apesar, né, Fabíola, do jogo ser no Maracanã, era no Palmeiras. Então, acreditava-se que o Flamengo era um favorito pela torcida, mas existia uma grande chance de um empate ali. Total. O empate ali já deixava o Palmeiras continuar na frente. Era, Então agora eu acho que vai... tem que ver como é que vai ser ali a tabela dos próximos Eu tô jogos. buscando isso agora. Pra ver qual que é o desafio, mas, por exemplo, eu sei que o Flamengo ainda tem jogo contra o Sport, que é o Lanterna É da Então, Sport, Dois jogos. semana Santos, passada, é. Fabiola, você estava no Tava último na jogo. sexta. A tabela do Flamengo é mais fácil do que a É muito tabela É. fácil. Se do existe Palmeiras. mais fácil, É. a do Flamengo, É vamos mais dizer, fácil. porque o Flamengo, por exemplo, acho que Enfrenta o Santos o duas Flamengo vezes, pega o Sport duas o vezes. Sport duas vezes Ó, e o Palmeiras pega o Santos Santos duas vezes. Flamengo, Sport, São Paulo, Santos, Flu, Bragantino. É, Daí então. só de você pegar Sport, Flamengo, Santos, Flu, aí o Flu ainda entra pra E complicar. Lu, o Santos duas vezes. Eu tô falando os É. 4 assim. Daí o Palmeiras tem Juventude, Santos, Mirassol, Santos e o Galo. Esse jogo duplo do Flamengo, que o Acho Flamengo que você também perde. tem um jogo duplo, joga duas vezes com o Sport, que já está, como disse a Fabiola, pensando no ano que vem. É. Os dois times também, Flamengo e Palmeiras, estão na Libertadores e vão jogar esse meio de semana. Coloca na tela para vocês verem, olha lá. Quarta-feira, dia 22, Flamengo pega o Racing. O Flamengo tem se é que a gente pode dizer, a desvantagem de fazer o segundo jogo lá, Fora. fora, contra o primeiro é Racing, aqui no que Maracanã. é um bom time. Não, né? e o Primeiro Racing aqui. é muito mais difícil. O Flamengo tem um que- compromisso muito mais difícil que o do Muito mais. Palmeiras. Do Palmeiras. O Palmeiras pega a LDU ali, ó, contra o... Racing é encardido. lá fora. O e Racing depois eliminou o aqui. Corinthians ano passado. Na Sul-Americana. E joga bem, joga bem. E tem uma torcida fanática doente. O povo fala da torcida do River, do que faz no Monumental. O que a torcida do Racing faz no El Cilindro? Sim. Se eu fosse ser, assim, louco, eu já diria que o Palmeiras já passou. Eu acho que o Palmeiras. Eu sou louca, então. Palmeiras já Eu acho que passou. o Palmeiras já passou Palmeiras e já acho que o passou. Flamengo eu não sei mesmo. Tô com vocês, Né? Tô com Vai vocês. depender. Se o Flamengo Fazer uma vantagem sair nesse bem primeiro jogo. vivo desse primeiro jogo, e bem vivo eu digo até perder de 1-0, tá? Sim. Perder por um gol de diferença, eu acho que é sair bem vivo. Você acha, Lu? Você me Eu Eu olhou? acho que os dois já passaram. Ah, não. Você acha que do o Flamengo- Racing? Não, o Racing Passou é não. pedreira. Passou E não. eu acho que, assim, o que ajudou também, essa vitória em cima do Palmeiras, faz o Flamengo ir mais forte para esse jogo contra o Racing. Mas essa derrota do Palmeiras não faz o Palmeiras ir mais Não, fraco. porque Porque, decide em jogou casa. bem E e porque decide em casa. Tá. Mas jogou bem contra o Flamengo. É essa a questão. Então, Não, assim. e jogou bem com os jogadores que são protagonistas, atuando bem, o Vitor É. Roque fazendo gol. Agora, pra mim, o Carlos Miguel é um grande goleiro e tal. Essa lesão do Everton avacalha esse momento, porque é um cara de confiança. É um cara que representa muito pra torcida. Apesar de não estar vivendo sua grande fase,
Sabe? É um cara que tava ali no gol do Palmeiras, que tá há muito tempo. Não, e Sei, eu acho que praticando traz umas uma baitas insegurança, defesas, ainda mais é. depois de ter tomado É. 3 gols num clássico, podemos dizer Talvez assim. o Lomba vá jogar no Equador. É, Não, assim, ó, falando É sério, claro, experiência, Pode né? eu como corintiano eu brinquei, né, por causa do Carlos, que a gente tem mágoa, mas Hum. dava pra perceber, eu acho que ele sentiu o jogo, o Carlos. Não, com certeza. Teve uma saída dele ali toda Porque ele atabalhoada. comprometeu, Não né? comprometeu, mas é normal, a gente cara. mais sente como o Hugo foi na Como seleção. é que não vai sentir? Sente. E como é que não vai E sentir? é um jogo decisivo. Você O cara entra na entra final do no- campeonato. É, Não, e entra ele no, não fez contra o Ele Flamengo. nunca jogou um jogo desse tamanho. Nunca. Profissionalmente. Exato. Nunca tinha jogado um Exato, jogo porque ele desse ficou E no num time Corinthians um novo, mês. Você fala, nossa, tô entrando aqui, um time novo, preciso fazer meu nome, e de repente, contra Mas o deve estar Flamengo. treinando muito, né? Pra virar titular. Não, e é lá um no baita jogo do goleiro. Flamengo, É um baita Deve goleiro, estar sem treinando dúvida. É, mas aí eu acho que é a diferença, sabe, Lu? Quando você treina, tudo bem. Agora, quando você pega um jogo, Palmeiras e Flamengo, dentro do caldeirão. Maracanã, sente. Sim. E eu entendo quando a Yara fala do Everton, né? A torcida tem, a parte da torcida tem pego no pé dele, mas é um super goleiro. Nesse campeonato tem realizado defesas espetaculares. Ah, mas em tal jogo, claro, em tal ele jogo ele todo mais- mundo. ele tá oscilando mais, porque ele não oscilava, é porque ele era muito, muito Tanto que preciso, foi pra Copa, né? né? E agora ele tá oscilando mais. Né? Mas tá longe de não ser um baita de um goleiro. É, parece que o tempo de reação dele tá caindo. Mas, gente, É. qual goleiro não tá oscilando? Você vê o Hugo, tá oscilando. Aí você pega os goleiros da O seleção. O Alisson. O O Everson é o não- melhor ele não jogador do Galo da oscila, temporada. Não oscila. O Everson O do Everson. Galo. Não oscila. Você Se acha? tem uma posição que salva no Clube Atlético Mineiro, é o verdade. Everson no gol. O Everson Mas, ó, joga nós muito. vamos falar do Corinthians depois, vamos mostrar acho que até o gol. É, e foi um golaço do Michael. Mas Hugo quando você Souza olha, vacila também. você Não acha só na de lado o seleção. Everson tava ali meio que dava pra catar. Mas depois a gente fala disso. Ah, mas não é uma coisa gritante ali no gol. Não achei, não. Vamos falar do Zaga também Cruzeiro? não ajuda. Nada ajuda, nada. Vamos falar do outro mineiro, então, porque o Cruzeiro, o pessoal diz que tá comendo pelas beiradas aí, ainda tem possibilidade. Não, Copa do Brasil. O Cruzeiro, Cruzeiro. foca... O Cruzeiro foca na Copa do Brasil, É. evidente, né? Contra o Corinthians. Mas como jogou pra frente, tem que jogar agora. Tem que jogar. Sim. E segue na briga, tá? No sábado venceu o Fortaleza por 1-0, gol do Christian. Vamos mostrar o gol, quer ver? Roda aí. Ele chega a 56 pontos. Olha lá. Tá? Mas o que Vai errou pro de Christian. passe nessa partida? O que Errou errou de... Nossa Senhora. Ó, Baita jogada, hein? Nossa. baita jogada. Baita jogada. Eu sou muito fã de jogada assim, é que o jogador vai pra linha de fundo e sempre cruza ali pra marca do pênalti. Pra trás. Pra trás. Também gosto. Ah, porque tá todo mundo imaginando que ele vai levantar a bola na área, né? E aí ele toca pra trás. Pra ó. trás. E aí, ó, tinha dois Tinha ali. dois. Livre. Né? Muito legal, muito Mas legal o mesmo. elenco do Cruzeiro ele é muito conciso, eles criaram uma identidade. O Cruzeiro, quando você vê, tudo bem, o Matheus Pereira e o Caio Jorge têm se destacado muito, né? Quando você fala de trabalho individual. Mas é um elenco muito bom do Cruzeiro. Sim. Né? O próprio Cássio, né? Que jogou grande parte aí do tempo. O Cássio é um excelente goleiro. Né? Vai se recuperar aí, vamos ver como é que vai ser. É, ele Cê- teve um problema aí Né? no jogo. Foi não sei o que fez, tiramento? Foi o quê? É, não sei qual que é a lesão. dele. Mas assim, o Cássio é excelente goleiro. Você tem o Lucas Silva, que não jogou no Real Madrid e nem no Grêmio que ele tá jogando, nem na primeira passagem do Cruzeiro, o que ele tá jogando agora. Eu gosto muito do Lucas Romero, que é o argentino, né, muitas vezes tá ali com a abraçadeira Sim, de o próprio capitão. Fabrício, gente. Fabrício tá jogando. Fabrício Bruno, um baita de um zagueiro, que foi infeliz na seleção, mas é um baita de um jogador. É, Joga dizem muito. até que ele é um dos melhores zagueiros da posição. Daí, infelizmente, na seleção brasileira acabou entregando. Falhando, é. Mas ele, pelo Cruzeiro, ele é sempre bem firme. Né? É. Mas aí o próprio William, o Christian, acho que é um elenco do Cruzeiro que tem até peças de reposição. E eu acho que é um Cruzeiro que criou uma identidade com o Léo Jardim, que parece que eles têm um respeito tão grande pelo treinador que a música vai. Até Sim. quando não é uma grande partida, é 1-0 que foi com muitos erros de passes, mas que garantiu. Era o que eu precisava dos 3 pontos ali. E contra sabe qual que é o Fortaleza. nome disso? Respaldo. É. Porque Léo Jardim chega e já de cara ele fala: não é o elenco que eu pedi, tem jogadores aqui que para mim não servem e se for para ser do meu jeito, esses caras não vão jogar. Aí ele mete Gabigol no banco, ele mete Dudu no banco. E sabe Mas o que é mais demorou um legal? tempinho para ele ter o respaldo da direção, lembra? Antes disso, que ele teve problemas, ele aparecia desanimado e tal. De repente, Mas virou. aí foi quando tirou o Matos. Aí Então, o Alexandre Matos virou sai, a o Dudu chavinha sai. no É. Cruzeiro, sai o Matos, o presidente, como é que é o nome dele? Pedrinho. O Pedrinho. O Pedrinho
do supermercado? É, ele É. mesmo. Eu Ele, quero ali patrocinador na vida, claramente beijo tem um pra ele. momento que o Pedrinho parece que dá a carta pra ele. Fala assim, velho, faz o que você quiser. Aí ele vai, tem o time na mão. Na entrevista, Peraí, só deixa eu ele falar, tirou... o mais legal é que o feminino também tá assim. É, O o feminino feminino do cresceu Cruzeiro muito. tá igual o masculino. São duas equipes que estão com respaldo, a diretoria tá apoiando, as peças se encaixaram, não tem grandes jogadoras, mas faz um elenco junto, coeso. É O verdade. próprio E Gabigol o, tem participação nisso, né? e o Leonardo Jardim tirou um papelzinho na Ah, coletiva foi maravilhoso. que mostra exatamente os objetivos dele. Ele diz que está tudo bem. Roda o Leonardo Jardim, por favor. Há uma coisa a realçar, e vocês podem não saber, estamos com 10 jogos na segunda volta. E nós fizemos estes mesmos 10 Ele é jogos muito bom. na primeira volta. Ah, 5 ele é jogos demais. em casa e 5 jogos fora. Vocês sabem quantos pontos fizemos na primeira volta? Então vou-vos dizer, fizemos 19 pontos. Ou 20 pontos. Eu tenho aqui, que eu até estive a fazer isso agora, enquanto vocês... É que a gente fala de uma fase negativa e não vejo fase negativa nenhuma. Ah, está aqui deste lado. Porra, este casaco também tem grandes bolsos. Aqui um papelinho. Olha, fizemos 20 pontos na primeira volta nos primeiros 10 jogos. Do Mirassol até o Fortaleza. E agora fizemos 19. Pronto, estamos em déficitão. Mas o número de pontos conquistados é mais ou menos semelhante. Se a gente tinha ganho os 2 pontos do Sport, estávamos com um ponto a mais. Ele disse que na primeira parte do campeonato tinha 20 pontos e agora tem 19, mas eu achei bonitinho ele procurando e falando, mas o bolso é muito grande, não consigo... É E ele incrível. procura. Parece que ele tá na sala dele, da casa dele, trocando ideia. É, Mas isso mas- conecta com o torcedor, né? O torcedor vê a Total. preocupação, que ele tá com o objetivo. Eu acho que o time do Cruzeiro, eu não sei se a torcida tava tão meio nem aí, sabe? Depois, né, de Série B, o tempo que ficou lá, tudo que tava acontecendo. Tinha tudo para ser um ano de catástrofe do Cruzeiro, e o Cruzeiro deu uma reviravolta, porque fez contratações equivocadas no início da temporada. E aí parece que o torcedor começou a ter identidade, sabe? Você vê um Mineirão cheio, com o jogo sábado à noite, o torcedor tendo carinho, indo ao estádio. Então parece que tá um clima gostoso de torcida, de comissão técnica, de elenco, que o ambiente realmente é propício para vitórias chegarem. O Zidane da Savassi tá dominando ali. Quem é? É o Léo Jardim? É. O Zidane da Quem Savassi? fala isso, acho que não sei se é o Rude, não sei se é o Bira, não lembro. Mas alguém fala isso. O Zidane da Savassi tá mandando bem. Ele tá com o time nas mãos mesmo. Parece que a coisa tá muito boa pro Cruzeiro, né? Zidane da Pampulha seria legal também. Zidane da Pampulha? É, melhor. É? Porque o Cruzeiro... O Galo não, agora foi pra Vespasiano, mas antes os dois times ficavam na Pampulha, né? Então, Agora Zidane da Pampulha mudamos, tá? Eu já falei Vou aqui, passar né, isso pra Zé? produção. Ele tem um respaldo e admiração em Portugal que a Abel Ferreira não tem. Você já falou isso. Né, o carinho da galera do Sporting pelo Léo Jardim é muito maior do que o carinho. O Abel Ferreira, ele não tem identidade nenhuma em Portugal. Ele nem comandou os grandes de Não, Portugal. e ele nem tem carinho E o Léo no esporte. vem de qual? E nem De- como do jogador também. esporte. Foi treinador do então. esporte. O Abel Ferreira também, ainda brinco. Que o único feito do Abel Ferreira, quando você vê lá nos quadrinhos, né, da sala do esporte, é que ele promoveu a entrada do Cedric no profissional. Então, o Abel tá. Ferreira sai para o Cedric entrar em campo. Então, assim, é o único feito que tá lá. Abel Ferreira sai para o Cedric. Mas não tem nenhuma... Você pergunta, e o Abel? Ele é adorado aqui? Não. O Léo Jardim, todo mundo fala de personalidade, torço por ele. Sabe, eu acho que tem uma identidade maior e talvez uma convivência maior com o Léo Jardim lá dentro. Agora nós vamos falar do Mirassol, meninas. Lembra que a gente Eba! levou uma bronca do Carneiro? Agora, o Mirassol é depois, que ele falou aqui no meu segundo cérebro. É bravo, Mas o Carneiro é bravo. Mas Agora, as festas da família dele são maravilhosas. Aí não convida a gente, viu? não. Ninguém Não convida a fui gente. convidada, Mas eu amei. Eu vi nas amei. redes sociais. Carneiro, chama nós. olha, Parece o Carneiro, muito pra bom, quem não parece tá... O muito Carneiro bom. é o nosso diretor, Gabriel Carneiro, né? E realmente ele postou uma festa da família dele. É muito legal aquela festa, a família toda fazendo Muito! trenzinho, Me né? identifiquei demais. Eu super seria Gostei. feliz na família. Enfim. Não, ele postou trenzinho, né? Aí depois ele, pessoa jurídica. Eu falei, não, largou o trenzinho pra pessoa jurídica, deve estar pé da vida. Enfim, o Mirassol também venceu, gente. Foi um belo jogo, né? Na verdade, não venceu. Atropelou o concorrente direto São Paulo. 2x0 foi barato, né? Não, eu achei isso também, eu vi Barato. o jogo. 3-0, gols do Alisson aos não sei quantos segundinhos do primeiro tempo, do Reinaldo Quingnaldo, né, lei do ex, e o Carlos Eduardo. Vou mostrar pra vocês, roda aí esse massacre, vai! O que é isso? Ixi, o massacre. Ah, Ô, louco. Ela já queria sair, né? Ela já não, queria para!
eu também. Não, gente, isso aí foi outra surra. É que a Gabi Spani, que é a venezuelana, deu um tabefe. Vocês viram na Fazenda? Deu um tabefe na outra concorrente, Eu foi já tinha- expulsa. Foi expulsa, mas Sai. ela também já queria desistir. Ela já queria desistir, eu também Tudo achei. fofoqueiro Causou? nesse Ela programa. causou. Ela ela causou, causou. ela é a Tudo usurpadora. fofoqueiro. Ela é a usurpadora. É. E aí ela foi lá, fez a atriz venezuelana de usurpadora, fez uma cena mexicana, de Caramba. novela mexicana e tal. Mas não é isso, desculpa, gente. Isso aí é alguma coisa lá. É. Tá, o pessoal da até pode ser agora. Então agora vai. Mostra os gols aí, agora Vamos. sério. Vai. Mas eu achei que era zoação. Olha lá. Achei que era briga 1 a mesmo. 0 aos X segundos do primeiro tempo, foi rapidinho. 30, né? Foi o gol mais rápido da Série A de 2025, tá? Né? Eu falei pra minha namorada, começou o jogo do São Paulo, coloca aí, era tipo 18h31. Você falou, A tá gente 1 a 0. colocou ela, tá 1 a 0. Eu falei, gente, Como assim? Que horas foi esse jogo, né? King Que horas Naldo. começou? Quer ver? Então, esse Esse é o pênalti pênalti aí que que a eu gente falei. falou. O que eu achei é que realmente, quando você. Ó, desse ângulo, ó, joguei o corpo pra jogar em cima do cara e ele não vai chegar. Eu acho que não pega Eu também, achei que não foi é. pênalti. Tá? Deixa eu ver. Aí o jogo continuou. Mas o a VAR... imagem, VAR imagem que da, chama, é, o né? VAR que chama. VAR A que imagem chama. da frente dá pra ver ele puxando. Aí ele dá pênalti. Juiz foi ver no monitor, só um pouquinho. Ó, você quer ver o que eu achei, ó? Ali Aí ele fora vai, da ó, área, aí, até- beleza. é. Aí ele vai passar, ó, puxa os shots por baixo, mas joga o corpo, ele muda a trajetória Desequilibra, dele. né? É, Desequilibra. ele muda. Bem e daí foi questionável, hein? né? Aí, King Naldo King. vai lá e bate. Deu muito bem. Não, ele tá Sabe fazendo quem é cada o gol, árbitro? cara. É o Candançan. Ah, Candançan vai te ensinar. Aproveitar, ó, lá no canal Yara Fantoni tem entrevista com o Reinaldo, ele ensina a bater pênalti, tá? Se vocês quiserem aprender a bater pênalti no eu estilo vou King fazer Naldo, isso. ele tá ensinando lá no canal. E ele é Eu um vou ver baita porque eu preciso professor. aprender a bater pênalti lá na rádio. E aí, ó, Ai, vai ter a Copa da Imprensa agora, também precisa aprender. Então, todo mundo conectado. confusão. O que aconteceu? VAR. Ele vai pro VAR. Candançan, Candançan. o Ele Matheus vai te bloqueou, ensinar. ele bloqueou o Bira, hein? Candançan bloqueou o Bira. E é engraçado a gente analisar o Flamengo e o Palmeiras e agora o São Paulo e o Mirassol também. Num jogo, a gente teve interferência, vamos dizer, até que máxima do VAR. O VAR chamou, marcou os 2 pênaltis. E no jogo do Palmeiras, assim, foi nulo o VAR. O VAR tem que ser, assim, mínimo. E a gente fica brincando, né, que o Reinaldo tá fazendo gols, porque ele é lateral, tá disputando aí artilharia. O que é legal, se ele tivesse realmente nessa pira, ele ia bater esse pênalti. Só que ele já tinha combinado, né, que ele ia dar oportunidade. Então, assim, E o banco tava gritando pra ele bater. e ele já tinha combinado. Quem que bateu o pênalti? Como é que é o nome dele? Foi o Carlos Eduardo. Ele já tinha combinado com o Carlos Eduardo antes do jogo, porque o Carlos falou, tem muito tempo que eu não marco. Se tiver pênalti, você deixa eu bater. Então, no segundo pênalti, ele abre mão. Ou seja, se ele tivesse nessa competitividade, nesse individual, ele ia falar, peraí, que pra minha conta é mais um golzinho aqui. Tá. Né? Eu sou um lateral, nem sempre eu tenho a oportunidade. E ele vai e deixa tranquilamente o companheiro bater. Então, eu acho que isso mostra um pouco da equipe, que também é o coletivo que está sobressaindo do Mirassol. Porque quando você pega peças no Mirassol, você não tem um destaque. Né? Você tem o Reinaldo aí brilhando, que eu acho que nem ele imaginou que ele ia fazer essa temporada. Talvez seu a melhor melhor momento da fase carreira. dele, não, Yara. Ah, gente, ele Assim, jogou muito no São Paulo. A gente tava conversando antes Mas de agora entrar ele é no mais ar. decisivo. Gente, é porque ele é o cara do Mirassol. No São Paulo, ele dividia o protagonismo Bom, com outro. midiaticamente ele tá aparecendo mais agora, Fabi? Ele Midiaticamente. apareceu bem no São Paulo também. Midiaticamente. Eu acho que ele foi mais jogador no São Paulo. Tá. Até porque ele era mais jovem. E ele disputava Mas- mais campeonatos, né? É, Todo... o nível de importância ali do que o São Paulo Era disputava, né? Mas hoje ele é o cara do Mirassol, então chama pra ele. E né? já que a produção misturou o jogo do Mirassol com o de São Paulo, com a Gabi Hispânica, o Usurpador, a Fazenda, coloca na tela o que vocês fizeram agora, production. Deixa eu A ver. festa da porque- família do... Não. Não, nós vamos ver a fusão. Carneiro? Mirassol, Fazenda, São Paulo. Tá ali, ó. Ah! Agora ficou um pouco mais. Nossa, olha lá, levou um tapaço. Que Só que não foi situação expulso, foi do 3 São a 0. Paulo, viu? Que E ainda é situação. mais especial pro Reinaldo, porque ainda é lei do ex, né? Que ainda Sempre. Ah, é verdade. E toda vez ele marca contra o São Paulo. Eu lembro que quando eu bati um papo com ele, era antes do Paulista, antes dele enfrentar o São Paulo. Eu brincava, você vai comemorar se você fizer gol contra o São Paulo? Ele falou, lógico, hoje eu vi a cabeça do Mirassol. E eu acho tão louco que o Reinaldo, quando ele vai pro Mirassol, ele tinha passagem pelo Grêmio, ele vem do Grêmio pro Mirassol, depois de uma ligação do Paulinho, ele falou, Paulinho encheu meu saco, falava pra eu vir pra cá e tal. Na época, o Paulinho, coordenador técnico.
E ele falava, vim pra cá porque era um ambiente mais calmo, que eu posso sair na rua. Então, acho que ele tava afim de uma vida mais leve. Talvez assim, olha, vou baixar a bola do futebol, já tô finalizando minha carreira. Hoje piorou a situação. Hoje ele deve ser o cara do interior. Não, Sim, não sem pode dúvida. andar em Mirassol. E a detalhe, eu queria entender o que acontece com o São Paulo. Eu vou colocar o Crespo, porque nós elogiamos muito quando houve a mudança, né? O Crespo veio para o São Paulo. A gente fala, nossa, como o Crespo conseguiu Teve pegar uma o São sequência, Paulo. né? Era só do achou- rebeldia, né? Achou o lugar de jogar do Luciano. Lembra? O Luciano começou a marcar gol pra caramba e tal. E agora, gente, parece que o castelo desmoronou. Vamos ver o que o Crespo fala a respeito disso. Roda o Crespo. É um momento difícil, sim, os resultados não chegam. Sim, verdade. Sinceramente, eu não pensei, ou não esperava, que o resultado do Palmeiras fosse assim, tão difícil de aceitar. Mas aconteceu. Então temos que resolver o problema e fazer o pacto, como a gente fez, quando a gente lutava para não rebaixar, onde cada fazia o máximo. Onde cada olhava no espelho e dizia, o que tenho que fazer? De mais, não de menos, de mais para sair desta situação. A gente continua a acreditar assim no grupo. Porque o mesmo grupo que saiu e fez ter a esperança na mesma temporada de chegar à Copa Libertadores para o próximo ano. Então, eu continuo a acreditar. O Crespo deixa claro que a derrota para o Palmeiras ainda não foi Palmeiras, digerida. Não foi digerida. E a saída da Libertadores também foi muito dolorosa. Acho que são os 2 episódios, assim, que desequilibraram o São Paulo. Além, é óbvio, né, gente, do departamento médico lotado, lesão atrás de lesão. Ele fala... Bastidor também, né, Fabiola? Deu tudo errado pro São Paulo. Tudo que apostou deu errado. É um quase Corinthians. Nada tá ajudando o São Paulo. 8 jogos, 6 derrotas agora. É pesado. É A pesado. sorte é que tinha uma gordurinha de quando o Crespo chega, ele perde pro Flamengo e depois tem uma sequência de vitórias. É essa gordurinha que tá segurando o São Paulo. Não, e isso é ruim, porque eu já tinha falado que quando o Crespo chegou, engatou essas vitórias, eu falei assim, pintou o campeão. Mas o São Paulo não se ajuda e agora eu tô sendo chamada como zica reversa. Você... Agora todo mundo fala assim, não, você só tá dando azar, tá falando zica reversa, o São Paulo Mas não, eu acho que não gente. se pode colocar isso na conta do Crespo. Não. O que o São Paulo deu, não é de azar, a gente falou isso já aqui umas vezes, né, Zé? A Fabiola também ressaltou, o departamento médico do São Paulo, todas as apostas que o São Paulo fez de jogador renomado, do próprio Rian Francisco, que veio da base, todo mundo se lesionou. Acho que o São Paulo contusões até na mesma posição. É o até se ataque. reinventou. Aí o André começa a ter oportunidade, joga bem no Paulista, lesiona também. Vem de jogadores importantes da base que poderiam estar agora E aí, auxiliando a equipe. direção. Aí é o que você falou. É, bastidor a direção. Vem Eu falo, a começa preço errado. de banana, que é pior. Dívida cresce, vem de jogador a preço de banana. E quer vender mais jogadores ainda, com esse acordo entre a base e a SAF, e mais jogadores bons indo embora. Aí é Agora, complicado. Lucas Moura não tá jogando nada, né, gente? Triste, né? Mas eu acho que ele não jogador consegue mais. tão- Eu não acho que é nem porque ele tá Então, ruim, é limitação. Mas aí não entra, a gente vai falar, mas o Lucas deu já vamos dizer, a Copa do Brasil para o São Paulo, que era importante, Sim. ok. Mas realmente depois não funcionou, não está mais funcionando, não é Não culpa jogou dele. nada contra o Né? Mirassol. Não é culpa dele. Oscar também veio e Não foi. consegue Então, jogar. talvez isso seja um erro de planejamento. Mas aí você não tem Oscar, você não tem Lucas Moura, você não tem Caleri, você não tem o André, Exato. você não tem o Rian Francisco. Aí você começa a perder meio time. Eu tô falando assim do São Paulo, mas falo isso do Atlético, quando a gente perde o Lianco na zaga, quando você perde o Coelho, que faz Não, o cara da o temporada, você começa Corinthians é a mesma complicar coisa. Quando o Corinthians não joga com os 11 principais, é uma catástrofe. Então, o técnico tem culpa? Com certeza tem. Todo mundo tem, mas como os jogadores têm, como a direção tem, a culpa não é só E aí do o Crespo. Flamengo dá tudo certo, entendeu? Todo mundo que ele contrata em placa. O negócio da Daí o Flamengo tem 3 times, um pra cada campeonato. Não, não nem uma Entendeu? lesãozinha, não dá Aí nem lesão, você não. tem um time que dá tudo certo, que é o Palmeiras, o Flamengo, que investe Mas bem, aí tem tem dinheiro. mérito de departamento, de comissão técnica, né, gente? Porque tem um planejamento. O futebol hoje é formado por fisiologista, preparador físico, Scout. psicólogo, scout. Ó, Né? mas deixa eu Tem- falar, aí pra calar nossa boca nesse Sim. negócio, porque tem dinheiro, não sei o quê, a gente pega e põe o Rafael Guanais no ar aí, roda o técnico do Mirassol, quer ver? A gente está sonhando com essa Libertadores, cara. Então o torcedor pode... Já falei isso no jogo passado e estou falando agora mais uma vez. A gente está sonhando com a Libertadores. Todo mundo aqui quer disputar a Libertadores, todo mundo. Nosso mais experiente, que é o Walter, já jogou, o Reinaldo já jogou.
Pode perguntar para eles lá se eles não querem disputar uma Libertadores. Então a gente está com fome disso. A gente está com fome disso. Mas nós não podemos trazer nenhum outro fator que venha atrapalhar o nosso desempenho. Então, se a gente conseguir a Libertadores, pô, a gente tem que... Cara, conseguimos fazer algo extraordinário. Não conseguimos uma Libertadores, nós tentamos o nosso melhor. Agora, Aí vem o Mirassol e, tal qual uma Gabi Spanik na Fazenda, dá um tabefe na nossa cara com essa outra realidade. O que tem ali? Organização. E eu acho, Zé, que quando a gente fala, o Paulinho teve a oportunidade de ir para a CBF, mas ele acreditou, né, no projeto que ele estava lá. Tanto que o Paulinho ele começa como coordenador e hoje ele já é diretor. Então a gente vê, até mandar um abraço para ele, inclusive na semana passada, quando eu fui para Mirassol, o Mirassol tinha perdido do Corinthians. Frequentadora do interior Aí agora. o pessoal falou, a pessoa falou, Yara, não vai rolar entrevista, porque o time perdeu, normalmente depois de derrota, né? A coisa que Não se fala. O Paulinho me faz uma ligação e vira e fala assim, Yara, isso não existe. Eu sou uma pessoa que o que eu puder fazer para que o futebol seja melhor, eu acho que eu tenho esse compromisso, eu estou aqui no Mirassol para isso. O que nós já fizemos esse ano, o que acontecer com o Mirassol aqui agora não vai apagar o que a gente já fez nessa temporada. E ele Então, não vai as portas perder. do Mirassol estão abertas para a imprensa, para o que E vocês quiserem desculpa, mostrar do aí trabalho. agora eu vou ser advogado do diabo. E ele não vai perder uma visibilidade, porque o Mirassol precisa disso para poder, né? O Mirassol não é um clube que tem 300 jornalistas todo dia lá para cobrir o Mirassol. Mas a gente pra vê ter uma isso ideia? muitas vezes até no futebol feminino, que a gente faz o trabalho de formiguinha, de tentar, aí de repente vai querer fazer, mas não pode por causa disso, não pode por causa disso. Então acho que é importante ter um cara que é um gestor, que enxerga o futebol como um todo, que é isso, eu preciso da visibilidade. Eu preciso olhar, eu preciso mostrar. Tanto que eu não conhecia o Rafael Guanais. Eu conversei com ele, eu falei, que cara inteligente. Nós Ele conhecemos ele. leu todos os livros, falou, já li o Ancelotti, li a Bel, li nananã. Você vê o conhecimento que o cara tem, eu me tornei uma admiradora do trabalho dele. Eu até brinquei com ele no final, eu falei, manda um recado pro povo brasileiro. Ele começou a falar em espanhol. Aí ele falou, se a gente fosse gringo, né, talvez fosse mais valorizado. Ou seja, é um cara que não tem medo de falar o que ele pensa, de valorização Mas, do Yara, futebol. não dá para não falar que ele tá no Mirassol. Porque, assim, desculpa, gente, a pressão de um São Paulo é uma, de outra Mirassol coisa, é outra. sem dúvida. Se eu tiver no Mirassol, eu também vou falar o que eu penso, entende? Assim, não desmerecendo o entendi. Mirassol e nem o trabalho. Eu acho que o Paulinho tá fazendo um trabalho incrível lá, mas não tem peso, não tem a cobrança que a gente vê nesses... Não tem a Mas- cobrança da torcida. E é legal só pra mais ou menos falar o que que a acontece no RB Bragantino, né? Não tem pressão no mau e no bom momento. né? mas eu acho que o Mirassol ainda tem a ligação com a torcida mais do que o Bragantino. Tá, entendi. Principalmente por conta dessa fusão do Red Bull e também o Mirassol. Eu ia falar, o Mirassol até o ano passado, eu brinco que eu sou do interior, então eu já conheço a cidade, conhecia a equipe, mas ele estava na mídia por conta da Isa. Então a gente tinha a Isa que ia lá pra Mirassol assistir o jogo. Isa, ex do Isa. Yuri, que já se separaram, O os Yuri memes parou. pegando fogo. Ok. É verdade. A Mirassol Luísa ficou tá famoso. trazendo a fofoca. Não, mas o Mirassol vem fazendo um excelente... Quem é de São Paulo e do interior conhece, porque no Paulista o Mirassol tem sido uma peça muito importante, Sempre. né? Sempre nos campeonatos. Importante também é você que está com a gente, que eu vou colocar um QR Code aqui do meu ladinho, ó. E o que você vai mágica. fazer? Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, é o QR Code do R7. Você vai direto lá pro portal R7 e lá tem muita informação de futebol, de esportes no geral, do seu time, as estatísticas que a gente fala aqui, mostra aqui, a classificação, os jogos, tabela de campeonato. Tem o Cosme Rimo ali, né? Falando dos bastidores do futebol, tem o Jorge Nicola. Então eu peço isso a você, aponta o seu celular, a câmera do seu celular, para esse QR Code e encontra a gente lá no R7, tá? Deixa eu falar uma coisa, vamos falar do Corinthians agora? Não. Vamos! Não. Corinthians primeiro, no Não, feminino... muda de assunto. Não, Feminino antes eu pode falar do falar. feminino. Feminino pode falar. O Mas é feminino linda. é hexa, né? Tô na Hexacampeão. contagem? Hexa. Vai pro Hexacampeão. Mundial. Vai pro Mundial, Verdade. derrotou... Primeiro Mundial. Gente, Clubes. foi quase uma... Eu tava assistindo o jogo do feminino e o Corinthians é muito superior, Sim. né? E foi Mas o superior. segundo Mas tempo, eu fiz o jogo. enrolou e eu quase achei que ia sair um gol naquele Segundo final. tempo, Deportivo Cali e os colombianos foram melhores Né? do que o Corinthians. Mas é a única rivalidade que a gente consegue ter mais forte é Brasil e Colômbia. É, Quando a gente no fala feminino. de Sim, no futebol futebol, sul-americano. né? Tanto que a gente vê Copa América, sempre é Brasil e Colômbia nas finais. Então, o Brasil no futebol feminino, quando a gente pega esse campo aqui, né? América do Sul, essas competições, a gente fica ainda achando que o Brasil tá muito bem, porque o nível ainda é mais baixo, né? Fábio, você que fez as transmissões aí, pode até falar melhor.
melhor. Quando a gente vai, né, e vê, chegamos numa final de uma Olimpíada e tal, isso é um feito muito grande, porque a competitividade é muito maior, bater uma Espanha. Mas eu acho que a gente precisa de uma consolidação ainda maior para o futebol feminino pra gente firmar esse pé. Foi nos pênaltis. Eu sofri uma hora ali. Eu falei, não vai perder esse título. Mas bateram bem demais. É. As corintianas, meu Deus do céu. Viu a John no As final, como ela duas bateu? equipes bateram. Ela fez paf. Foram, as duas equipes cobraram bem, mas é que a do Corinthians, as meninas treinaram de uma forma, estavam leves, assim, impressionante. Realmente. Personalidade. Pesou pouco pro Corinthians, Você né? é esse Corinthians pênalti. igual no feminino? Tão Corinthians Eu quanto? sou muito corintiano, eu gosto. Eu Até tenho, futebol de botão, eu né? tenho respeito, eu tenho respeito às minas, a camiseta delas, É. antiga daquela campanha, que foi muito legal. Foi linda a arena, né? Vocês viram? Quando Todo mundo assistindo. todo mundo assistindo o jogo. Porque o Foi jogo... lindo e cheio, né? É, e todo Esse mundo jogo que eu vou vibrando. falar agora, Corinthians e Galo, coincidiu com os pênaltis. Então, o pessoal tava lá e tava torcendo, comemorando, saiu o gol, todo mundo Foi. bateu palma. E o Corinthians entrou em campo no sábado no masculino e venceu o Galo Mineiro por 1-0, gol feito pelo Maicon. Uma vitória que dá uma aliviada, né, na fase. O time estava só com um resultado positivo nos últimos 5 jogos, né? Vinha do 3-1 do Santos. Eu acho engraçado que disseram. Aí o time fez uma reunião depois do jogo do Santos e falou: olha, precisa fazer reunião, gente. É. Lógico, Não, que mas jogar. tomou do Santos como Não, tomou, não tá é Foi estranho. uma vergonha, mas como foi Santos uma na fase de vergonha. Ah, Mas foi uma vergonha não só do Santos, foi uma vergonha contra o Juventude, que o time não entrou em campo, foi uma vergonha contra o Sport, enfim, um time não pode oscilar tanto. Mas enfim, ganhamos, né? A volta do trio Gin deu resultado. Vamos ver o gol, quer ver? Mostra aí, ó. Vai lá. A vamos ver bola a falha vem, que você falou aqui do Everson. Garro, quê? Você falou que o Everson falhou. Ah, não, olha lá. Aí ele vem, ele tinha perdido um gol mais... Ah, ô, que Zé, cacetada, me né? respeita, Zé. Agora, Me olha só respeita, o seu Everson. time já tá Não, na lama, você vamos quer colocar mostrar. mais na lama ainda. Olha lá, O Maicon. único jogador olha lá. bom, ele Pimba! Não, que gol. Ripa Uma na chulipa, cacetada, que a hein? gente fala lá. Golaço. Ipa na chulipa. Aí Olha lá. falha do Everson, tá de brincadeira. Não falei né? que foi falha do Everton, Maldade mas eu do Zé. falei. quer ver, ó? Maldade do Zé. Olha lá, vamos mostrar de frente. Ah, não vai mostrar. A bola vai na meia altura no canto. Ah, Zé, me poupe. Tudo bem que é uma Olha a cacetada. velocidade dessa bola. Eu nem né? imaginava que o Michael ia chutar de onde Cê é chutou ali. doido. Não, ninguém ia chutar de tão longe ia conseguir acertar um. Eu não esperava. O Michael tinha perdido um que ele pegou cara na frente, chutou pro alto. Eu não esperava que ele fosse. Aí quando ele começou a limpar a jogada, eu falei, será que ele vai chutar? Pimba, golaço. O Maicon deu uma entrevista logo depois, não sei se vocês viram, e ele não garantiu que continua no Corinthians e colocou ali como motivo a instabilidade que tem acontecido dia que ele está coberto de razão. O que vocês acham disso? Faria falta, né? Porque ele está de empréstimo do Shakhtar Donetsk, Não, que o sim. pessoal fala Donetsk, mas é Um Donetsk. Corinthians que não, essa temporada não pôde contratar por causa de transfer ban. Qualquer atleta faz falta e vai fazer diferença, né? Uhum. E o Maicon é um bom jogador. Eu acho que sim, acho que ele não define, né? Se vai, se fica, enfim, tá indefinida a situação dele. Mas o ideal para o Corinthians é que ele ficasse. O Jorge Nicola acabou de noticiar que chegou o nosso terceiro transfer ban. É um hat-trick de transfer ban, Nossa, que é em relação ao Ranieri, tá? que beleza. Fala, Lu. Não, eu ia falar que vai depender muito também da situação do Corinthians pra ele decidir se ele vai ou se ele fica. Pra todo mundo, né? É, pra todo mundo. O que é ruim, né? Porque dependendo se o Corinthians estiver muito mal, vai embora todo mundo, já tá com transfer ban, não pode trazer ninguém, não tem dinheiro, não tem como contratar. Não, sabe qual é o pior, gente, que eu acho? Eu, se fosse jogador do... Eu acho assim, vai chegar no final... A sensação que eu tenho é que todo mundo vai se reunir e falar, bom, tá, o que vai ser? Então tô indo embora. É, exato. Porque você não vê perspectiva. Eu vejo esse presidente, não vejo muita coisa. Ah, não, Aí o Zé, que Fabinho seja uma paixão Soldado muito deve grande, sair. que eles vão se unir e falar, ó, aqui é Corinthians, Exato. vão manter quem exato. tá aqui, paga depois, não sei. Se for campeão da Copa do Brasil, eu acho Aí que muda. Aí tem uma pode... E entra uma premiação. graninha também, né? Copa do Brasil Tem paga bem. premiação. Entra grana, entra Tem motivação. que pagar os transfer ban para poder resolver É. essa situação e depois pensar no O Agora, Corinthians está tentando mudar também o naming rights, né? Que aí entraria um outro tipo de grana, não sei direito. Ô, Zé, vamos mas ver. é muito triste, né? Você vê que mesmo com vitória, mesmo quando o Corinthians faz o papel dele, nada limpa o nome do Corinthians, nada faz com que a gente chegue aqui e seja manchetes positivas sobre o Corinthians. Sempre tem um bastidor. Você tá falando do Corinthians que venceu no masculino, num Corinthians que se classificou para o Mundial, o primeiro Mundial no feminino. E aí Mas você aí- fala e fala, terceiro transfer ban. Você vai Então, ali mas abrir a é- matéria, o setorista tá na porta do MP, na porta da delegacia. E vamos combinar também que dá clique, né? Porque você tem o São Paulo com dívida, você tem o São Paulo desorganizado, você tem o São Paulo tal, mas o Corinthians Aí o povo vai dá criticar a clique. Leila.
né? Dá clique. Que querendo ou não, Aliás, tá fazendo gente, um trabalho desculpa, excepcional mas no tinha um Palmeiras. torcedor do Maravilhoso. Flamengo ontem, gente. Vestido de Ele tava de Leila. Leila. Eu adoro o carioca. Ele tava vestido de tava com um blazerzinho, peruca, ele ficava assim, ó. Quem disse que a Leila não foi? Quem no disse que ele não foi no Maracanã? Ela Ele tava tava lá. Depois procura, vocês vão adorar, Vocês tá? estão mais calmos? Estão mais São mais calmos? calmos. É. Me Eu queria pediram mostrar 9. também, o Memphis jogou bem, Garro jogou bem, o time foi bem, o Yuri não foi tão bem, né? Mas enfim, o time funcionou e eu vou mostrar pra vocês a cena que viralizou, que é o Memphis e o Juan, né? Na provocação ali, são... Quer ver? Mostra as imagens aí pra vocês entenderem o que eu tô falando. Aí eu vou falar uma coisa que eu penso, tá? Que vai ser contra qualquer torcedor do Corinthians, mas enfim. Aí ali, isso que eu não entendo, tá? Porque desse empurrão no cara e depois ele faz a gracinha, fica engraçado. O Record Tá super engraçado. sai provocando e tal. Precisa Mas disso. exatamente, a minha sensação é, e eu sei que ninguém Olha lá, pensa Vitor como Hugo eu, fala tá? com Eu sei que ele. eu sou o corintiano único que vai falar isso. Qual a necessidade desse empurrão aí, ó, que começou tudo? Bobo, Até né? o cara não entende. O Memphis é bobo às vezes, Eu né? gostava muito dele, mas ele tem umas atitudes meio de meninão, sabe? Que parece que ele não enxerga o tamanho que ele já tem, como se ele precisasse disso para chamar a atenção. Ele já é um jogador holandês que fez o sucesso que fez de vir pro Brasil. Maior né, de artilheiro tudo. da seleção. Não, e assim, de vir, de ter conexão, né? De ir nas favelas, de criar conexão com o Corinthians, de ser o time do povo. Com algumas atitudes, ele perdeu até essa conexão com o corintiano, que tinha tudo para defender não ia ele no com treino, unhas e dentes. Não ia no treino. Mas- Ele é meio birrentinho, menino mimado. Eu acho que o assim. maior erro dele, aí não é só dele, é de toda a comissão do Corinthians, e que fez ele perder bastante essa ligação com o torcedor, é o salário. É o salário, é o hotel, é isso, Mas aí é não a... desculpa. Mas aí ele tá no Aí- direito aí eu dele, discordo. ele tá Então, recebendo. Aí eu discordo porque eu acho que, Exato. assim, quanto Ele você mora quer onde ganhar, quiser. Zé Luiz? Eu vou falar quanto eu quero ganhar. Aí o meu empregador vai falar, não vou pagar isso, Zé. Eu falo, tá bom, tchau. Aí eu falo, quanto você quer ganhar, Zé Luiz? Me pergunta. Eu falo, eu quero ganhar X. Fala, tá aqui o X. O contrato dele Mas não eu é acho que o culpa pior- dele. o pior Também é da isso. comissão Eu vou te também do pagar, aqui é Corinthians X, também. chega no dia do pagamento, não te paga. Aí, É, negocia, mas aí os paga um salários- mês, deve o outro, é. paga um mês. Então, aí o cara fica pé da vida. A mesma coisa, né? Agora sim, eu também acho isso aí. O Corinthians tem os problemas financeiros, mas me parece que não atrasa o salário, porque o salário você tem que pagar. Direito E aí eu pago. acho assim, se você vai fazer corpo mole como jogador por causa de salário, não entra nem em campo, faz um movimento, faz uma greve, ninguém entra em campo, porque a gente não recebe salário. O problema Agora, do Memphis entra em campo, são tem as que jogar, tem que... bonificações, né? Que ele tem um Tem que bônus em respeitar. cima Não de fala isso não, bônus eu tô e no ele não Atlético, o recebe. pessoal Eu não vai ia entrar em falar, campo, nós vamos ter time pra Vai jogar. treinar com o bolso pra fora no Galo. O Atlético, né? Não, o Faça pior um pra mim desse protesto, do que bolso vale. foi o Dudu, que tinha acabado de chegar, não tinha nem jogado, jogou com o bolso pra fora. Jogou com o bolso Aí, né, tá zoando na minha cara, né? Aí é muita sacanagem. Foi, Ana, Aí gostei. você me respeita, Vai jogar né? com o bolso pra fora em outro lugar, meu filho. É, Ai, deixa eu mostrar. Amanhã tem o Galo na Sul-Americana, gente. tem. Tá? Tem. Coloca aí na tela pra gente Time ver. já tá lá. Tensa. Contra o Tensa. Ah, não tenho na tela. Então vocês imaginam, eu vou criar, tá? Aqui é o emblema do Galo e aqui é o Independiente del Valle, tá? Semifinal. Semifinal. É. É muito importante esse jogo pro Galo. Acho que o foco tá lá, né, Yara? O São Paulino lembra também, né, do Independente. Nossa. O corintiano também lembra um É, pouco, né? Nós não tomamos, Mas tô mano. falando do São Paulo recentemente, do que aconteceu, que foram empolgados, babá, a galera foi de ônibus, e tomaram uma traulitada. Eu acho assim, o momento do Atlético é pífio, as atuações não são boas, o time não empolga a torcida, não leva a confiança. O maior cara, né, dos últimos anos da história, que fala, é mais ídolo que o Ronaldinho Gaúcho, não é o Hulk. É um cara que no último jogo até foi titular, mas é um cara que tá entrando no segundo Não tempo. tá rendendo. É Não Isso tá porque já era falado que o Cuca queria um esquema móvel e o Hulk não se enquadrava. Aí vem o Sampaoli, que teoricamente é o cara que levou o Hulk, tinha confiança e o apoio, e também não tá colocando, ou seja, então é porque o negócio não tá legal. poner mais Hulk porque o Hulk não está cumprindo a tarefa. Eu não entendo nada que o Jorge Mas tá Sampaoli tendo fala. peito pra não colocar, Nem porque ele não é tem. todo Nem mundo que deixaria o Hulk de fora, não. Tem gente Sim. que teria muito medo de colocar o Hulk aí. Mas o Atlético, que como o São Paulo, lógico que não na mesma proporção, teve grandes nomes que se lesionaram na temporada, e que faz muita falta, né? O Lianco com o calcanhar de Aquiles, é raro o jogador que volta a jogar. Eu não sei nem se o Lianco vai conseguir ser em alto nível de como ele estava. Tá, Né? entendi. Então, Do outro é, lado difícil. vem Lanús contra a Universidade do Chile. Vamos ver o que vai dar, mas pode ser um título pro futebol brasileiro ou não. Não é verdade? E a única chance do Atlético salvar a temporada, né? Verdade, verdade. seria- Agora o Sampaoli tá falando dos meninos que foram campeões brasileiros sub-17. Socorro, Socorro, gente. Colocar essa bomba no colo dos É, meninos diz que eles vão treinar, né? Primeiro vão treinar como profissional. Tudo bem que tem
garotos que são fenomenais e aí entram do time profissional com essa idade. Mas muita calma, torcedores, né? Muita calma. Gente, eu vou fazer agora um momento Quero Ver Gol, um atrás do outro, combinado? Combinado. Vocês podem ir comentando em cima. Até eu Pode vou cantar? começar com... Eu quero ver gol. Eu quero ver gol, não precisa ser de placa, quero ver gol. Gente, o YouTube vai bombar, gente. Vai derrubar. Vamos... Ah, é verdade, porque é direito. Ixi, Vamos mudar então, tá? Nós não cantamos essa música, Não. mas enfim. É de- Vamos começar então pelo passeio do Bahia em cima do Grêmio. 1, 2, 3, 4. Estão mostrando aí Bahia 4-0, tá? Foi Iago no primeiro gol. Tá. Bahia, Zé, recuperou. que talvez tenha a possibilidade de tirar a vaga do Mirassol ali. Quando me perguntam, quem pode tirar a vaga do Mirassol de Libertadores ali? Botafogo disputa, Bahia disputa. Eu acho que talvez é o time que tem mais chances para isso. Bahia tinha perdido o clássico por Vitória É. e aí se recupera nesse 4-0 aí, dono do jogo. Só um detalhe, vocês estão Fase vendo do que eles estão Grêmio, de capa? Não, não é capa, mas eles estão com o uniforme Superman, tá? É lindo Bahia. o uniforme, adorei. Ficou bem legal, né? É. Segundo gol, aí o William José, né? Gente, isso foi assim, ó, 10 minutos do primeiro tempo foi esse jogo, enfim, tô meio perdido aqui nos tempos. O primeiro tempo foi 2-0. 2-0, né? E no segundo tempo fez mais 2. Vira Isso. 2, acaba 4. E Foi você mais ou viu menos também isso. o novo Davi CT Duarte. do Bahia, toda a produção que vai se criar, um CT muito bonito. É time Ba- com dinheiro. É, né? então, o Bahia tem dinheiro, tá Manchester City, né, estruturada. gente? É o grupo City chegando por aí. É isso aí. Aí já temos Ceará e Botafogo, tá? Bota venceu o Ceará fora de também, casa. Tá oscilando bastante, engata e não engata. O Botafogo também tinha perdido o clássico pro Flamengo e aí consegue a vitória agora, né? Cris Ramos e Jefinho. Aí foi um gol em cada tempo, tá, gente? Esse 2-0. Mas É. é isso, o Ancelotinho, eu acho que ele se precipitou ao sair ali da seleção do Esse gol, pai e assumir o Botafogo. É. Enfim, E o é uma Botafogo se precipitou em chamá-lo para ser também técnico, acho que o né? Botafogo quis fazer um marketing Pra mim, ali, quem tipo, precipitou vamos foi chamar o o filho do Botafogo, né? Mas chefe. eu acho que não é nem questão de treinador, é mudança de elenco. O Danilo chegou e se lesiona, né? Você tem a dupla. Muita gente que foi embora. Mostrou o Barbosa aqui no jogo, mudou 2 vezes a dupla de zaga com ele. Inter e Sport, lá na parte de baixo. Eu acho tão bonito esse uniforme azul do Sport. Eu sei que a torcida não deve gostar muito, mas eu porque não gosto. combina, né? Não tem nada a ver, mas eu acho bonito, eu gosto. Eu achei que você ia elogiar o do Inter, porque é o vermelho lindo. clássico. Eu adoro o Inter, o vermelho, o clássico. Maravilhoso. Né? Bem É, legal. Pra mim, é um dos uniformes mais bonitos. Olha aí o Bob Pai e Bob Filho, ex-Corinthians. É. Saudades, é? Não. Saiu na hora que tinha que sair. Não. Não. Ele nenhum. pensou ainda, ele pensou. É, Não, ele mas falou, não. será? Será? Não. Mas o Inter também que tá... O Inter e o Grêmio também precisam embalar nessa reta final. É. Porque Borrar e tão- Bruno Henrique, tá, gente? Só pra vocês saberem. O Inter tava brigando ainda pra não cair. Tá. O Inter que a gente falava no início que poderia ser um candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Todo ano o Inter é candidato ao título, gente. Faz Mas 3 eu acho que é anos igual a o gente Galo falou. também. Porque o Galo também toda Também. hora tá com elenco, tá com negócio, de repente começa... Verdade. Não, mas ano que vem, ano passado, foi até o final, né? O Inter ele sempre dá uma despencada, assim. Dá. Ó, jogos dessa rodada, quer ver? Mostra aí, vamos mostrar rapidinho. Hoje tem jogo. Por quê? Porque a rodada não acabou, crianças. Então nós Uhum. tivemos Corinthians 1, Galo 0, Cruzeiro 1, Fortaleza 0, Mengo e Palmeiras 3-2 pro Flamengo, Mirassol 3, São Paulo 0, Internacional 2, Sport 0, que a gente acabou de mostrar os gols, Ceará 0, Botafogo 2, Bahia 4, Grêmio 0. Aí nós temos hoje 3 jogos, Juventude e Red Bull Bragantino, Vasco da Gama e Fluminense, esse clássico carioca que vai ser muito legal, a gente vai transmitir daqui a pouquinho, você fica com a Muito gente, legal. tá? Esse jogo Às vai ser 7h30. o melhor dos três. E o Às Fernando Diniz, né? 7h30. Contra... 7h30 ou 6h30? Não, 7h30 é o jogo e 6h30 é o pré-jogo. É isso, né, produção? Ou tô louco? Mas acho que tá certo esse horário aí. 7h30. 6h30 o pré, né? Então, 6h30 o pré-jogo, 7h30 o jogo. E hoje também esse jogo é muito importante para os dois que estão ali, Super. né? Santos e Vitória às 9h30. É um jogo muito importante lá embaixo. Nossos próximos jogos, como eu acabei de falar, daqui a pouquinho, aí tá aparecendo 6h30, a produção. Estou começando a ficar preocupado com isso. Mas é a transmissão, né? 18h30, Vasco da Gama e Fluminense. É porque 18h30 a gente começa o nosso Abre, não é isso? Eu já achei não que o jogo era sei. 6h30. Eu também. Fiquei na dúvida agora. Tá dizendo aqui, ó, que 18h30 é o pré-jogo Uhum. e 19h30 é o jogo.
É isso mesmo. É. Confirmei aqui, o jogo é 19h30. E, Tá? E Sport Mirassol. e eu ia falar que o jogo do Santos e Vitória é uma briga ali entre zona de rebaixamento, porque são os dois times. O Vitória é o primeiro na zona e o Santos é o primeiro fora. Tá. Então, e são 3 pontos de diferença entre os dois. Então, o Santos precisa muito dessa vitória. Ó, Sem vitória, ser redundante. vitória, é. Precisa desse triunfo. Não, mas o daí triunfo é Santos Bahia. precisa Triunfo dessa é Bahia. vitória, mas o Vitória precisa muito desse triunfo. É triunfo. É, então. Mas é porque triunfo quem usa é o Bahia. Não, mas nós usamos para não ficar redundante. É, porque senão eu É. esqueço na hora. Então, o Santos precisa dessa vitória, o Vitória precisa dessa vitória, que se É. for um torcedor do Bahia vai dizer que seria um triunfo. Triunfo. Pronto. Ah, muito complicado. Né? Gente, ó, daqui a pouquinho, então, vamos lá, repetir, 6h30 a gente tem o pré-jogo de Vasco e Fluminense. E às 19h30, o jogo com transmissão para você pelo r7.com e também pelo Record Plus, com a voz de Chico Pedrotti daqui a pouquinho, tá bom? Meu dia ou Diniz, hein? Eu não sei o que vai dar, mas vai ser legal esse jogo, vai ser emocionante São a dois rivalidade treinadores dos dois. que ou você ama ou você odeia. E eu queria agradecer demais. Fabiola, Luísa, muito obrigado, meus amores. Pô, Yarinha, muito obrigado, mas você continua no A gente jogo. continua aqui, tamo junto. Hoje é o dia de ficar com vocês. Ah, ótimo. Hoje é dia da gente resenhar, Vamos falar tomar um de café, futebol. resenhar, falar da Vamos vida? trazer no jogo mais tarde. Eu estive lá no CT do Vasco, batendo um papo com um jogador legal, que a gente vai contar daqui a pouco. Então, tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Queria agradecer. Quero palmas para essas mulheres Aê, maravilhosas, tá? O Joga nas 11 fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Zé Luiz Legis, beijo, tchau!